estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Insperiência, comigo, Rubia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. E deixa eu falar uma coisa, falando nisso, eu queria mandar um beijo. Ó, eu não ia fazer, eu não tinha pensado nisso, mas agora que eu lembrei. A Fernanda, ela mandou uma mensagem pra mim. Pelo Instagram, que ela escuta a gente, e ela acabou de ter um nenê, ela tava grávida, o nenê dela nasceu agora em março, e ela mandou mensagem pra mim falando que agora ela tá voltando com as caminhadas com o nenê, e ela fica escutando a Muita Off, que a gente é tipo companhia pras caminhadas. Então ela mandou até foto do nenê pra mim. Então, Fernanda, parabéns pelo nenê, que a gente continue aí nessas caminhadas maternas, né? É isso! Então esse programa hoje é dedicado pra Fernanda, amei! E também a gente agora tá com uma comunidade no WhatsApp. Gente, tá incrível, eu amo, eu sou animada, eu sou empolgada, eu posto look, eu posto tudo. A Paola já é mais contida. Mas eu tô lá e falo de maternidade, né? Eu entro em também. discussões de maternidade. Dou boas dicas também de livros, filmes, documentários. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, é só apontar a câmera do seu celular pra cá. E tá incrível, assim, né? É um grupo, assim, que a gente se sente super acolhidas, assim, eu adoro, porque é um lugar onde vocês também conseguem conversar e a gente consegue conhecer mais vocês e a gente vira uma grande família realmente nesse grupo. Então, entre na nossa comunidade no WhatsApp, porque tá incrível, né, Paola? Inclusive, nossa convidada hoje está no grupo do WhatsApp, né? Inclusive, a nossa convidada está no grupo do WhatsApp. Eu já conhecia de antes, porque ela já tinha mandado mensagem no Instagram, a gente já se conversava antes, mas aí eu vi a carinha dela ali e falei, opa, essa aqui eu conheço. E ela tá aqui hoje pra conversar com a gente, por quê? Porque a gente já falou sobre esse assunto algumas vezes aqui, eu acho que é um assunto bem recorrente, não só aqui, mas enfim, em vários outros canais. Só que hoje a gente vai falar de uma perspectiva diferente, que é a da mãe, né? A nossa convidada é a Natália Bueno, ela é mãe da Alice, de 5 anos, e ela teve a comprovação do autismo dela na gravidez. Então ela vai conversar com a gente sobre isso, de ser autista, ser mãe, né, as limitações, as dificuldades dentro da maternidade, enfim, é um papo bem legal. A gente já fez praticamente uma entrevista agora, né, Ruba? De umas 2 horinhas antes, mas tá muito, então já garanto pra vocês que a conversa vai ser legal, que tem bastante coisa curiosa, e eu acho que é legal a gente conhecer esse outro lado, né, da mãe. Não, a gente vai bater um papo aqui antes e assim, a gente tá cada vez mais interessada na história, porque realmente é muito interessante. Só antes, vou falar pra vocês não deixarem de também seguir a gente nas redes sociais, amantaoff.podcast em todas elas. Além de se inscrever no canal, se estiver ouvindo a gente no Spotify, dá 5 estrelinhas, porque isso ajuda a gente a crescer essa comunidade, a divulgar e propagar essas informações que a gente tenta trazer com tanto cuidado e carinho, né, Paola? É isso aí. Agora então, sim. Natália, seja muito bem-vinda. Que legal, parece que é de casa, assim, né? Porque é do grupo, já é de casa. Seja bem-vinda. Obrigada. Tô muito feliz em estar aqui, em poder compartilhar também um pouco da minha experiência, um pouco da minha história, poder ajudar outras mães. Enfim, né? É sempre bom a gente falar sobre esse assunto, porque eu falo que informação é o melhor caminho, né? E a gente tem que usar as redes sociais, os canais de informação para poder discutir, né? Sobre esse tantos assuntos. E então já começa contando sua história, assim, deixa como só dar uma... Depois não falar que eu te corto, eu sei. Mas só porque sabe o que eu acho muito curioso? Não é curioso, mas eu acho interessante. A gente vem hoje de uma geração muito diagnosticada, né? Então, assim, independente se são diagnósticos, né, enfim, talvez excessivos ou não, enfim, muita gente diagnosticada com autismo, né? E eu achei interessante quando você veio trazer a sua história, porque eu falei, cara, a gente daqui, a próxima geração vai ser uma geração de muitas mães e pais autistas, sabe? Que pô, você tem a minha idade. Na nossa geração, eu não conheço, assim, pessoas da minha idade, sabe? Que foram diagnosticadas com autismo, enfim. E aí eu falei, eu acho que é um papo muito legal, porque a próxima geração vai ter muita mãe autista e pai autista. Só pra... Desculpa, Rubens. Mas foi super coerente, fez uma introdução aí maravilhosa, inteligentíssima. Vamos lá agora. Conta a sua história pra gente, Natália. Pois é, né? Bom, vamos lá, né? Eu sou casada, né? Já tô com o Thiago a gente tá já há 21 anos casados. E como que eu fui buscar esse meu diagnóstico
de autismo? Bom, começa lá da infância, que eu sempre me senti muito diferente. Sempre soube que tinha alguma coisa diferente em mim. E, inclusive, cheguei, quando era criança, para os meus pais e perguntei para eles, falei, olha, se vocês quiserem me contar a verdade, pode contar. A gente não é aqui, né, do planeta Terra. Pode me falar, eu não vou contar para ninguém. Eu cheguei a pensar que a gente não era daqui, porque eu me sentia, eu me via diferente, porque não era só eu. A minha família era diferente. Eu ia perguntar isso. Quando você diz a gente, você diz porque os teus pais tinham características parecidas com as suas, é isso? Você se sentia parecido com eles, mas não com os outros, é isso? Sim, tudo era diferente. A forma que meus pais lidavam com as situações, a relação deles comigo, a relação deles até com os meus amigos, porque eu percebia que os meus amigos, a proximidade que os meus amigos tinham dos meus pais, eu não conseguia ter essa proximidade com os pais dos meus amigos. Então, eu via que tinha alguma coisa diferente. Muitas vezes eu pensava, a gente é diferente, deve ser porque eles são assim, eles são mais tranquilos, são mais flexíveis, são mais divertidos. E hoje eu paro para pensar e para refletir que eu acredito, sim, bem provável que os dois também eram autistas, né? Porque se a gente eu começo a lembrar, né, da minha infância, as coisas que meus pais faziam comigo, a forma que eles lidavam com todas essas minhas diferenças, tudo leva a entender que eles também eram autistas. Então, isso pode, sim, ter facilitado. Mas que tipo de comportamento que você via, assim, na sua família, que você falava, epa, isso aqui eu tô vendo só aqui, eu não vejo fora? Eu acho que, assim, de uma forma geral, muito a questão de quebrar padrões, né? Porque eu vejo que as pessoas, elas são muito suscetíveis a seguir o que uma sociedade fala que é o certo a fazer. Mesmo que dê errado, não, vou fazer isso porque isso é o que dizem que é o certo, e para eu ser considerada uma boa mãe, eu vou fazer, mesmo que isso eu veja que não está fazendo bem para o meu filho, por exemplo. E os meus pais, eles já não tinham esse conceito. Eles tinham um conceito que eles queriam resolver a situação. Eles não estavam preocupados com o que os outros poderiam falar. Eles queriam resolver, eles queriam ter paz, eles queriam se divertir e pronto. Então, eles aceitavam, eles acabavam sendo muito, na época, considerados permissivos, né? Por não exigirem de mim aquela disciplina que, na nossa época, era uma coisa que obrigatória, que era classificada como uma boa educação. Então, eu vejo que, provavelmente, sim, seria uma das situações. Na minha perspectiva, os seus pais, eles eram mais livres, né? Então, eles eram mais... Tipo, gente criativa é mais assim, né? Eu vejo isso, sei lá, meu marido é artista plástico. A maneira de pensar já é diferente, os valores são diferentes, assim. Não tem como... O cérebro funciona de uma maneira diferente, sabe? Sim, sim. E isso não necessariamente tem a ver com autismo. Isso também tem a ver com a maneira como eles pensavam, como eles viviam a vida. Você estava contando antes pra gente que eles tinham uma balada. Não era uma coisa convencional, Sim. né? Não era uma família convencional. Sim. E... Enfim, só pra complementar. Então, o meu pai, né, na época ele era empresário, ele tinha uma boate, né, então ele tinha uma balada, né, na época que se falava balada, falava boate, e eles gostavam, assim, de viver, de curtir a noite, de ir em festas, beber, curtir os amigos, enfim, realmente não era a tradicional família, né, que todas as pessoas conheciam. E, inclusive, os meus pais, quando foram casar, minha avó não foi a favor, a mãe da minha mãe, porque falava, imagina, você tem que casar com uma pessoa que tem um trabalho, onde já se viu, onde o trabalho da pessoa é ficar em festa, ficar bebendo. Só que meu pai, ele tinha muito sucesso, porque ele era uma pessoa agradável, então a boate dele tinha os amigos dele, cada pessoa que ia lá, ele acolhia, estava junto. Então, isso proporcionava também sucesso para o negócio dele. Então, ele uniu o útil ao agradável, que era poder curtir, né, o que ele gostava, que eram as festas, né, a noite em si, e também fazia disso como uma fonte de renda dele. Sim, fez do hobby dele um trabalho. Exato. Tá. E uma coisa, você também tava falando que assim, que seus pais, ele trabalhava, né? Que você falou, meus pais não trabalhavam. Pô, trabalhava, teu pai tinha o negócio dele e trabalhava. Sim. É que é isso, que eu acho que como trabalhava à noite, ele tinha durante o dia mais disponibilidade pra ficar ali com você. Não, eles venderam então, a balada quando ela nasceu. Quando eu nasci, aí meu pai, ele vendeu.
Então, assim, ele não era mais dono lá da boate. E ele Tá. investiu em imóveis. Eu achei que tinha ficado um tempo não, ainda ele com a investiu em balada. imóveis. Aí, quando ele investiu em imóveis, a gente vivia com a renda do aluguel daqueles imóveis que ele tinha investido. Então, meu pai estava com a gente a todo momento. E sua mãe também? Você foi criada pelo Minha pai e mãe? mãe Sim, full time, sim, assim, os sim. dois. E é engraçado que, assim, que quando eu nasci, a minha mãe, ela não conseguia trocar minha fralda de cocô, ela vomitava. Ou seja, uma questão muito sensorial, né? Então, quem trocava minha fralda de cocô sempre era meu pai. Então, aí começou. Aí é mais uma das características porque eu começo a associar que minha mãe também poderia ser autista. Porque eles não tinham aquele padrão, atividades de mulher, atividades de homem. Não. Meu pai fazia mercado, meu pai cozinhava, minha mãe não sabia cozinhar. E meu pai nunca viu problema nisso. Então, assim, se precisava, ele ia lá, ele cozinhava. Se precisasse varrer, ele varria. Se precisasse lavar a louça, ele lavava. Então, ele tinha muito essa questão de quebra de padrão, principalmente na questão naquela época que era muito intenso a questão do machismo. Meu pai nunca foi um homem machista. Até quando eu era criança, quando eu queria algum brinquedo que era categorizado como um brinquedo de menino, que naquela época não era comum ter essa desconstrução como hoje a gente consegue ver que tem. Ele falava, pode pegar, se você gostou, você quer um carrinho, você quer um skate, você quer jogar futebol. Então, ele não via problema nisso. E por mais que as pessoas criticassem, era como se não abalasse, porque ele não entendia. Ele tinha muita convicção do que ele achava correto, eu acho que é. E o autista, a gente tem um pouco de dificuldade de entender essas percepções, né? Do que as pessoas dão a entender. Então, isso facilitava porque ele acabava seguindo aquilo que ele achava que era certo. E daí, durante a sua infância, vocês chegaram a ir atrás, investigar alguma coisa ou não? Não. Na escola, eu tive muita dificuldade, porque, assim, foram quase 10 escolas que eu estudei, nas mais tradicionais, sempre particulares, escolas católicas, inclusive. E meus pais, eles eram chamados constantemente na escola, e tanto que chegava momentos que meus pais falavam, eu não vou na reunião para falar de um assunto que minha mãe achava que não fazia sentido ir. E por conta disso, o conselho tutelar ia na minha casa com muita frequência. Porque a escola falava que meus pais não estavam indo nas reuniões. Displicentes. Né? Porque muitas vezes os meus pais, eles tinham algum jogo de pôquer marcado à tarde, alguma coisa assim em casa. E minha mãe falava, eu não vou deixar de receber meus amigos e jogar o meu pôquer para ir discutir na escola que a minha filha tem que escolher uma mão para escrever. Entendeu? Porque uma das minhas habilidades, né? Que as pessoas sempre falam, nossa, você é autista? Qual a sua habilidade? Eu escrevo com as duas mãos. Essa é a minha única habilidade que eu tenho. Então, assim... e isso foi incentivado desde criança pela minha mãe, que também escrevia com as duas mãos. E a escola brigava com os meus pais, falando que eu não podia escrever com as duas mãos. Eu tinha que escolher uma mão. Total ignorância da minha parte, tá? Eu não sei. Hoje eu sou mãe, eu converso com outras mães, e eu sei que, às vezes, a escola, quando ela chama... ela já sinaliza algumas coisas que, olha, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, procura um profissional, parará. Quando eu era criança, não sei como funcionava. Você sabe me dizer, se, por exemplo, se eles chamavam seus pais e só sinalizavam os seus problemas, entre aspas, né, pra quem tiver, ou se eles já indicavam alguma coisa que pudesse ser, tipo, vai investigar um possível autismo, vai investigar alguma outra coisa, ou não? Na nossa época, quando eles chamavam os meus pais, eles sempre apontavam essas questões de comportamento, coisas que eram inadequadas, porque eu fazia muita coisa que era inadequada, porque eu tinha muita dificuldade em seguir algumas disciplinas, algumas regras. E quando eles chamavam meus pais, eles falavam, olha, a gente acha que seria adequado vocês levarem a Natália para fazer uma consulta com um psicólogo. Só que naquela época, psicólogo era uma coisa que era um tabu. Inclusive para os meus pais, que todas as vezes que eles falaram que eu deveria consultar um psicólogo, os meus pais nunca me levaram, porque minha mãe tinha plena convicção que não tinha nada de errado comigo, porque ela não conseguia ver algum prejuízo. Ela via sim que eu tinha um comportamento diferente, mas ela não conseguia ver que aquele comportamento pudesse gerar algum tipo de prejuízo para mim, porque na cabeça dela, psicólogo era só questões de traumas emocionais. Eu não tinha trauma emocional. A minha dificuldade na escola, o trauma emocional era um trauma emocional da escola.
Entende? Mas isso era dificuldade com notas, não de eu convivência e ia tal. bem, assim, nas notas. Eu não era uma aluna ruim, né? Mas, por exemplo, eu tinha dificuldade, às vezes, por exemplo, eu queria ir no banheiro. Eu levantava e eu ia no banheiro. Eu esquecia de pedir pro professor para ir no banheiro. E a escola tratava isso como se, numa dimensão onde, para minha mãe, não valia a pena ela abrir mão de receber os amigos em casa para ficar conversando na escola sobre isso. Claro, minha mãe sentava, conversava, tenta pedir. Até que um dia, por exemplo, nessa situação, eu lembro até hoje, eu lembro até o nome da professora, mas eu não vou falar aqui, enfim, que era uma professora de português. E eu precisava ir no banheiro, precisava mesmo, né? E eu falei, professora, eu posso ir no banheiro? Aí ela falou, primeiro que não é ir no banheiro, é ir ao banheiro. Ela falou bem assim. Aí ela falou, então volte ao seu lugar, que na próxima vez que você pedir, se você acertar, eu deixo você ir. Eu falei, aí eu levantei e fui. Porque não fazia sentido pra mim, entendeu? Até porque ela poderia me corrigir de uma maneira muito mais gentil, sem precisar ser daquela forma que eu sei que ela tentou me constranger, que eu sei que se fosse com outro aluno, ele ia ficar muito constrangido, mas eu nunca fiquei constrangida com isso. Mas assim, eu me senti do tipo, sabe, eu tô tentando seguir, eu tô tentando fazer minha parte, mas você também precisa fazer a sua. Então, aí eles iam lá e chamavam meus pais, falando que eu não estava obedecendo a professora. Aí minha mãe, tá, mas qual foi a situação? Aí minha mãe explicava a situação, e a escola explicava a situação para minha mãe, e a minha mãe conseguia entender o meu lado. Bom, mas ela queria ir no banheiro, não deixou ela no banheiro, ela ia fazer xixi nas calças. Então, a minha mãe, ela conseguia entender o meu lado, que era uma coisa que eu via muito diferente das outras crianças, que quando acontecia uma situação semelhante, onde, por mais que parecesse óbvio para mim, para os outros pais, era considerado uma afronta, né? As crianças, elas tinham medo das consequências. Então, elas se forçavam a ter que estar naquele padrão, a ter que ter aquele comportamento, né? E eu vi o quanto isso fazia mal. E eu não tinha esse problema, porque eu não tinha medo dos meus pais. Até porque eu não precisava nem mentir para eles. Os meus pais, eles estavam sempre do meu lado, porque eu explicava para eles a situação, de que forma que eu estava, de que forma que eu observava a situação, por que que eu fiz... por que que eu respondi, por que que eu agi daquele jeito. Então, assim, a minha mãe tentava entender do meu lado. Ela não estava preocupada em agradar, em atingir as expectativas da escola. Ela estava preocupada em tentar me entender. E ela queria que a escola também me entendesse. Só que a escola não fazia esforço nenhum para me entender, porque a escola queria que eu fosse aquilo. Tá, mas aí eu vou te questionar uma coisa. Talvez, você não acha que se talvez você tivesse um diagnóstico, a escola entenderia mais, entendeu? Sem dúvida, só que isso só se fosse nos tempos de hoje. Porque Tá. naquela época, por mais que eu tivesse ido para um psicólogo, eu poderia sim, talvez, fazer uma terapia, alguma coisa, mas não direcionado para as minhas necessidades. Entende? Porque naquela época a gente não conhecia o autismo de suporte 1. A gente sabia que existia o autismo de suporte 3, que era uma coisa que era muito clara, e você tratava aquilo e pronto. Então, na minha época, o autista nível 1 de suporte, ele era muito considerado, a forma dele ser, pelo comportamento, e não pela a real condição, que era por ele ser autista. Ô, Nath, posso te chamar de Nath? Pode. Nath, deixa eu te perguntar uma coisa. E os seus relacionamentos nessa época? Tipo assim, você tinha amigos, você conseguia ter uma convivência, conversar com as pessoas, ter um relacionamento com as pessoas? Tinha. Eu nunca tive problema, assim, essa questão de socialização. Uma coisa que eu tinha dificuldade era a questão do contato físico. Contato físico, para mim, sempre foi uma dificuldade. E eu sempre... Na escola, era difícil porque a gente tinha questão, que eu lembro, de fazer fila. Então, tinha que colocar a mão no ombro. Isso era uma coisa que eu não suportava. Que eu não gostava de encostar no ombro das pessoas. E eu não gostava que as pessoas encostassem no meu ombro. Hoje eu já aceito. Hoje eu não tenho mais problema com isso. Eu sei lidar, né? Então, assim, não tem problema. Hoje eu cumprimento as pessoas. Hoje eu já entendo. Mas na época, quando eu era criança, eu não entendia isso. E eu não gostava. E eu tentava me afastar. E era mais um problema para a escola, porque, por exemplo, na hora de cantar o hino nacional, que a gente tinha que fazer filinha, ir até a quadra para cantar o hino nacional, eu ia para o banheiro, mas eu ia para o banheiro porque a minha mãe me orientava a fazer isso. Eu falava, mãe, eu não quero,
E aquele barulho é muito alto, eles colocam a música na quadra. E aquilo, pra mim, pela questão da minha sensibilidade auditiva, que hoje eu entendo que é por conta do autismo também, era muito difícil, porque aquilo me desregulava de uma forma que eu ficava mal o dia todo. Sabe o que eu fiquei pensando agora? O diagnóstico pra você, quando você descobre que você, né, que você tem o autismo, ele te deixa mais, não livre, mas ele valida as Ele é coisas pra libertador, você. sabe por quê? Quando eu tive meu diagnóstico, quando eu descobri que eu era autista, eu tive respostas de muitas perguntas que eu carreguei uma vida toda. Que eu me questionava por que eu não conseguia gostar de alguma coisa, por que as pessoas gostam disso e eu não gosto, por que as pessoas fazem isso e eu não consigo fazer. De muitas situações que às vezes eu tentava me enquadrar e mesmo tentando eu não conseguia fazer como as pessoas, curtir da mesma maneira, assim como, por exemplo, música. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de música. O fato de eu não gostar de música hoje não é que se estiver tocando uma música eu vou sair, mas eu não gosto de música. Para mim, uma música tocando, um liquidificador batendo é a mesma coisa. Então, e eu sei que isso é uma coisa que eu não conheço ninguém, nunca conheci nenhuma pessoa que falou, tanto que tem muitos autistas que gostam muito de música, vivem muito. Eu não consigo, porque para mim a música é barulho. Então, assim, também foi uma resposta que eu tive que eu passei uma vida toda tentando buscar alguma coisa que eu gostasse e era uma coisa que sempre me incomodou. E em qual momento deu um clique em você? Não sei se seus pais ainda eram vivos, mas em qual momento deu um clique e você falou, cara, eu vou vasculhar isso aí, vou investigar isso daqui. Como é que foi esse processo de vou entender o que tá acontecendo? Bom, na escola, né, depois dessa questão de vários problemas de comportamento. Eu fui expulsa de quase todas as escolas que eu estudei. Me perdoa, antes disso, você falou de que a escola chegou a sinalizar que você podia ser psicopata. Sim, é aí que eu vou chegar. Tá, porque eu esqueci vou disso. Chegar. Falei, não, me fala disso aí também. Vou chegar exatamente nisso. Em uma das reuniões que chamaram os meus pais, normalmente eles ligavam para os meus pais e já adiantavam, olha, a Natália fez isso, a gente gostaria de marcar uma reunião pra gente conversar. Aí tá, minha mãe ia. Aí quando eles adiantavam, a minha mãe falava, não vou conseguir. Aí dava uma desculpa XYZ lá e não ia. E uma das vezes a escola ligou, né, que eu estudava na época, e falou, olha, a gente precisa marcar uma reunião, um assunto muito sério, que a gente só pode conversar pessoalmente. A gente reuniu todo o corpo diretivo da escola, vai ser uma reunião com todos os professores e pessoas que acompanham a Natália, e a gente precisa muito que vocês dois venham aqui, porque é um assunto muito sério. Minha mãe já foi assim, nossa, o que aconteceu, né? O que a Natália fez? E minha mãe me perguntava, eu falei assim, eu não sei do que eles vão falar, eu não fiz nada. Tipo, e eu tentava buscar, assim, falei, não, mas não vai ser por causa disso. Enfim, tanto que assim, eu tava tão curiosa que no dia eu estava presente nessa reunião, né, dos meus pais. Você tinha quantos anos? Eu tinha, puxando pelos fatos, uns 9 anos, mais ou menos. 8, 9 anos. Era criança. Era criança, gente. Até Era Helena do Mateus, Mateus, então, né? pois é. Até porque o diagnóstico de psicopatia você não pode dar antes dos 18 anos. Eu não sabia. Porque ele tá dentro do Código Penal, né? O Código Penal é só maioridade, né? Acho que é mais ou menos algo assim. Enfim. Então, quando eles falaram, minha mãe ficou preocupada, estávamos lá na reunião, tava todo mundo lá, e eles falaram, olha, a gente vem observando, né, o comportamento da Natália. E naquela época também aconteceram várias situações que eu acho que eles juntaram as peças e montaram um quebra-cabeça errado, né? Que eu vou falar depois, qualquer coisa, vocês cortam se ficar muito longo. Eu presenciei uma vizinha, né, que foi assassinada na frente de casa pelo namorado. Quer dizer, não sei se foi o namorado, mas tudo indicava na época que sim. E eu ouvi, e eu morava em prédio, e eu pedi, minha mãe, a gente ligou pro porteiro, o que aconteceu? Fulana tomou um tiro, né? Eu falei... E eu era uma criança muito curiosa, né? Eu falei, nossa, mas eu quero ver. E minha mãe sempre teve fobia de sangue, essas coisas. E eu não. Nunca tive problema com isso. E eu queria muito, eu queria. Eu falei, minha mãe, você tem certeza? Depois você vai passar mal? Eu falei, não, eu quero ver como que é. Só que é engraçado que eu consigo desligar... quando eu falo assim, quando eu vejo algumas coisas assim,
eu consigo desligar o que é uma pessoa viva e o que é uma pessoa que morreu. Quando eu vejo uma pessoa que morreu, eu sei que ela não tá sentindo nada, então eu não consigo sentir nada, assim, sabe? Nossa, não consigo ver. Eu não fico impressionada, eu consigo lidar de uma forma, assim, bem natural. E eu tinha curiosidade de ver como que ia ser tudo. Então, a minha mãe deixou eu fui e eu acompanhei todo o processo. A polícia chegando, o ML, eu ficava lá, mas o que você vai fazer agora? Nanã, nanã, nanã. E aquilo foi um evento para mim, eu era criança. E no dia seguinte eu cheguei na escola contando tudo que tinha acontecido. Aí tudo bem. Aí numa outra semana, coincidentemente na outra semana, eu tava lá embaixo com meu pai e os meus amigos, a gente tava lá na frente do jardim do prédio. E teve um acidente bem na nossa frente. E meu pai olhou, ele viu, né? Ele era mais alto. Ele foi fratura exposta. O que é fratura exposta? Aí o meu pai, como sem filtro nenhum, né? Como todo bom autista, né? É quando o osso sai pra fora. Aquilo pra mim falou, o quê? Eu quero ver! E aquilo eu vi, aí eu vi aquele sangue, parecia um bebedouro, o osso pra fora. E eu vi o cara assim, sabe, em estado de choque. Falei, nossa, ele não tá sentindo dor, ele não tá chorando. Tipo, e eu vi aquilo, mas eu nunca tinha visto, né, uma coisa assim tão de perto. E aquilo eu achava incrível, porque o autista, ele tem muita curiosidade de saber como que as coisas funcionam dentro. Mas não era uma questão de psicopatia, era mais uma questão de curiosidade, né, até porque boa parte da minha família são médicos, trabalham na área da saúde, e você precisa sim ter esse lado de conseguir lidar com essas situações. E eu acho que eu tenho isso. E, de novo, no dia seguinte, fui e contei essa história que eu tinha visto em detalhes. E claro que muitas crianças ficaram impressionadas e provavelmente reportaram para os seus pais em casa. E chamaram os meus pais nesse dia da reunião, falando que eu estava inventando algumas histórias, que eles estavam muito preocupados, né? E por outras razões, a gente percebe que a Natália, quando ela se machuca, ela não chora. Isso porque eu tenho uma resistência muito grande à dor. Então, naquela época também recentemente tinha quebrado 2 dedos da mão e eu só fui no hospital 2 dias depois, quando o meu dedo começou a ficar preto. Então, eu não imaginava que tinha quebrado. Eu sentia dor, mas era só um desconforto, vamos dizer assim. Então, eles começavam a associar essas questões. A questão de eu fazer piada fora de hora, de eu não entender, não ter empatia. Porque, às vezes, para mim, era uma coisa que eu podia brincar com qualquer situação. Só que, às vezes, magoava as pessoas, né? E a escola foi juntando essas informações e jogou para os meus pais. Olha, a gente acha que a Natália pode ser psicopata. E a minha mãe, claro, falou, imagina. Primeiro que essas histórias ela não está inventando, de fato aconteceu. Aí pronto, a escola, mas como que você permitiu que ela tivesse essa... Chega conselho tutelar de novo, gente. Mas não foi uma questão assim que minha mãe permitiu. Eu quis. A minha mãe me explicou. Você vai ficar impressionada, você não vai dormir, tem certeza? Tenho. Então, minha mãe deixou. Então, assim, não é que ela deixou fazer... Ela me falou quais seriam as consequências e se eu estava disposta a assumir, né, essa responsabilidade de talvez não saber lidar com aquela situação. Então, minha mãe, ela me informou. E eu, sim, tinha curiosidade de saber como que ia acontecer, como que era. E só que isso, claro, acabou, né, gerando todo esse auê na escola. E eu lembro, assim, que minha mãe falou, olha, eu já sei um pouco, né, sobre psicopatia, que na época foi bem a época que estava implementando os TVs a cabos. Então, ela tinha, por coincidência, visto já sobre psicopatia, psicopatas. Falou, olha, a minha filha, ela gosta muito de animais. Tanto que uma das minhas paixões realmente são animais. Eu sempre tive uma ligação muito forte, assim, com qualquer bicho, desde pequena. Então, minha mãe falou, olha, se vocês vissem a Natália com qualquer animal, vocês veriam que ela não é psicopata. Porque algumas características, sim, do autista e do psicopata, se você coloca uma ao lado da outra, elas podem ser parecidas, como a questão dos sentimentos. O psicopata, ele tem ausência do sentimento, ele não sente empatia. O autista, ele tem, só que ele não sabe demonstrar, ele não sabe expressar o que ele está sentindo. Só que se você coloca um do lado do outro, você vê ausência nos dois. Então, a escola, ela só estava vendo por esse lado, né?
Então, só que aquilo ficou na minha cabeça, né? Por mais que eu soubesse também, eu falei, poxa, eu gosto muito de animal. Eu falei assim, mas vai que eu sou só um pouquinho psicopata, né? E isso foi justamente o fato de eu ter ido em busca de um diagnóstico. Porque eu já estava há 16 anos com meu marido, a gente pensou em ter filho e veio aquele start. Falei, mas e se eu for um pouquinho psicopata? Eu não quero ser presa. E também foi uma questão que muitas pessoas, tipo, ficavam chocadas, porque quando eu falava que eu não queria ser presa, as pessoas, nossa, você tá preocupada em ser presa, você não tá preocupada em se você matar a criança? Não, a minha preocupação de início não era em matar a criança, era realmente em eu ser presa, na consequência. Então, eu queria ter certeza que eu tinha capacidade de poder ter uma criança e não correr esse risco. Então, Só vamos voltar um pouquinho e saber do seu relacionamento. Você se relacionou com outras pessoas também? Só com seu marido? Como é que era esse relacionamento amoroso também, né? Sim. Tipo, ele percebia isso? Porque ele não sabia até então, Sim. não é do diagnóstico. Sim. Então, Não, como não é sabia. que era? Então, a gente se conheceu, eu tinha 13 anos, ele tinha 13, tinha 18, quando ele tinha entrado na faculdade. E a gente ficou, porque a gente era muito amigo, tal, a gente tinha amigos em comum, conheci ele através de amigos em comum, e a gente ficou a primeira vez quando eu tinha 15 anos. E desde então a gente tá juntos, ele foi meu primeiro namorado. E a gente sempre se deu super bem e assim, eu falo que assim, as pessoas falam, nossa, mas você tá muito tempo numa relação, como que você consegue, né? Eu acho que assim, a gente não tem trauma de relações anteriores, acho que isso ajuda muito. A questão de eu ter sido a primeira namorada dele, ele ter sido o primeiro relacionamento sério dos dois, né? E a gente meio que cresceu juntos, a gente evoluiu juntos, a gente amadureceu juntos. Se conheceram na escola? A gente tinha amigos em comum, porque quando eu tava na escola ele já tava na faculdade. Ah, tá. A gente tem 5 anos de diferença. Então, assim, é super tranquila a nossa relação. Só que a gente é bem diferente. Porque enquanto eu falo bastante, ele já é mais quietinho. Ele já não fala tanto. E pra ele teve esse lance, por exemplo, você diz, né, que você não, né, de demonstrar sentimento, essas coisas. Ele também notava alguma coisa, tipo, vamos investigar se tem alguma coisa aí? Ou pra ele, Sabe que ele não não. tinha nada, ele Sabe não que percebia não. nada? Porque eu acho que isso, na verdade, eu acho que até que facilitou. Porque eu vejo que, assim, qual que é o maior problema da questão de relacionamento das pessoas? Eu acho que é muito a questão da confiança, né? Eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muito as pessoas, porque as pessoas, elas não sentem confiança na pessoa que elas estão se relacionando. E isso é uma coisa que entre a gente nunca teve. Então, eu não sei se é porque, por conta do autismo, eu era muito desprendida dessa questão, porque não passava pela minha cabeça, porque na minha cabeça, bom, se nós estamos juntos é porque ambos querem estar juntos. E também pela questão que, como eu conheci ele antes da gente namorar, nós tínhamos amigos em comuns, inclusive amigos que às vezes namoravam duas meninas, namorava mesmo, duas meninas, sem ela saber. Ele namorava as duas meninas e a gente dava os mesmos conselhos. Poxa, não é certo. Você quer ficar com uma, você termina. Então, eu conheci muito os valores dele antes de entrar numa relação, os valores dele, o que ele achava certo ou errado. Então, na minha cabeça era, se ele quiser ficar com uma pessoa, ele não vai estar comigo, ele vai terminar comigo. Da mesma maneira que eu, se eu quiser estar com outra pessoa, eu vou terminar com ele. Ou se porventura acontecer, porque pode acontecer, eu vou lá e termino com ele, porque não é certo você estar com uma pessoa e ficar com outra. Então, eu acho que a gente conseguiu construir essa confiança, né? Essa relação que ajudou a gente ir para frente, né? Então, e a gente respeitava muito o espaço um do outro, sabe? Não tinha aquela questão de cobrança, essa questão que eu acho que muitas mulheres têm, essa questão afetiva. Eu preciso que você seja romântico, que às vezes alguns homens têm um pouco mais de dificuldade de ser. Eu não tinha isso, entendeu? O meu romântico era do tipo, vamos sair para comer e tava tudo certo e tranquilo. Então, eu acho que isso acabou ajudando, né? Então, eu não cobrava dele, ele também não cobrava de mim. E quando a gente viu, a gente já tava, assim, muitos anos juntos. E daí, quando vocês decidiram, então a gente vai... Eu quero ser mãe, a gente vai ter filho, eu vou investigar... Porque Sim. eu quero ver se de fato, de repente, eu não tenho alguma coisa. Exato. Até então, vocês não tinham nem conversado sobre um possível diagnóstico. Não, Ou sim, não.
Gente, agora chegou o meu momento de ser cancelada. Eu sempre soube que eu seria, mas chegou o meu momento. Você chegou pra ele e falou, deixa eu te contar uma coisa aqui. Já falaram que eu posso ser psicopata. Mas ele já sabia dessa história. Ah, tá, ele já sabia. Sabia. Até porque todas as minhas histórias de escola, todas essas coisas, sempre meio que viraram... que até meus pais contavam, era uma forma de divertida. Viraram histórias, viraram memórias, vamos dizer assim, né? Então ele tinha assim, consciência disso? Tinha de que podia ter alguma coisa aí? Não, ele sabia que poderia... Ele não acreditava que podia ser psicopata, até porque ele também, acho que nem tinha ideia da gravidade do que era, até porque ele me conheceu, ele sabia a pessoa que eu era, e ele não estava preocupado em o que eu tinha ou não tinha, entendeu? Mas como meu marido, ele sempre me apoiou nas decisões, mesmo não concordando, ele estava lá, então vai lá para você ver o que você tem, você nunca foi num especialista, vai lá conversar. Então, eu fui em busca para ter certeza, para poder ter uma maternidade segura e que eu me sentisse bem. Porque até, mesmo eu não tendo um diagnóstico, eu já trabalhava muito com essa questão de previsibilidade, de me preparar, de organizar. Porque sair da rotina, para mim, sempre foi uma coisa que me causava pânico. Então, engravidar era uma coisa que tinha que ser muito planejada mesmo. Então, uma das primeiras coisas no meu projeto, né, de ser mãe, foi essa, ter certeza o que eu tenho e o que eu não tenho, se dá para tratar, se não dá, e se realmente vale a pena eu ser mãe ou não. Então eu fui, eu lembro que o médico, né, eu conversando com ele, ele chegou a apontar na época, falou, olha, eu não acredito que você... Contei toda a história pra ele. Falei, neuro? Que médico que é? Eu fui no psiquiatra. Tanto que, assim, não foi ele que me deu o diagnóstico, ele deu uma suposição. Ele falou, olha, eu acredito que você não seja psicopata e que você seja... Na época, ele até falou o nome, que ele era um psiquiatra mais velhinho, né? E ele falou Asperger, que hoje nem usa mais esse termo. Na época também já não usava, mas ainda era mais popular. E eu falei, bom, né? E na época, quando ele falou, eu acho que... Aí eu falei, mas o que é isso? Ele, é autismo. Eu falei, não, imagina, autismo. Autismo, eu olhando no seu olho. Você tá me vendo balançar? Porque era esse conhecimento que eu tinha do autismo. Que era aquela criança, né? Aquela pessoa que não consegue fazer contato visual e que tá todo momento balançando. Falei, olha, eu gosto muito de balançar, mas eu não tô sempre balançando. E então ele me passou, ele fez um encaminhamento, né, para o neuropsicólogo para eu começar a investigação. Só que quando eu cheguei em casa, eu já comecei, eu já criei um hiperfoco. Meu hiperfoco foi tentar entender o que era. E quando eu comecei a ler, né, sobre o autismo, que na época eu lia muita informação de autismo leve, né, que hoje o termo correto que a gente chama é o autista nível 1 de suporte, eu comecei a me encontrar e comecei a me identificar. Falei, nossa, é isso, eu não sou psicopata. Então, aquilo lá já me acalmou. Continuei fazendo avaliação, passando com os profissionais, até saber, mas até então já sabia que eu era, então eu estava tranquilo com isso e dei continuidade no meu projeto para engravidar. E fiz exames, fiz meu marido fazer exames, tomei vitamina, parei na época de tomar anticoncepcional, tudo para garantir que tivesse uma gestação bem como eu queria. Então, quando estava tudo certo, o médico falou, olha, os exames estão certos, está tudo certo, você pode ser mãe, quando você quiser pode começar a tentar. A gente começou a tentar, aí eu falei, mas espera lá, pra gente tentar a gente tem que programar. Eu não quero ter um filho de qualquer signo, não. Falei, imagina, sei lá, vem um signo que eu não quero. Qual que você escolheu, Natália? Eu escolhi Aquário. Aquário, uma criança que consegue, que é desprendido, consegue se virar. Qual que não podia ser, Natália? Vários. Vários. Isso eu falo assim, um signo pensando que eu vou conviver com ele todos os dias. Eu tenho amigos de todos os signos, entendeu? Mas assim, você conviver, estar com uma pessoa todos os dias é complexo. Então, assim, eu queria muito que fosse de Aquário, porque é um signo que eu sei que eu me dou bem. Eu sou de Sagitário. Então, assim, Aquário vai dar tudo certo. Ariano, nem pensar. Nem pensar. Ariano, eu sou Ariana, hein, Natália? Ariano, nem pensar. Olha... Minha mãe conviveu comigo, Natália. Vou te falar. Eu acho que se a Alice Quando é tivesse... seu aniversário? Dia 12 de abril. Não vai esquecer. Se a Alice tivesse nascido de Áries,
depois eu deixava na maternidade e ia embora. Natália! Porque eu sabia, pois é. Eu sei que muita gente vai concordar Eu sou comigo. uma fofa. Helena é Ares, Ah, inteligentíssima, arianja. sim. É. Então ia ser assim um Só pouco brincadeira. complexo. Então assim, a gente programou, falou, olha, vamos tentar esse mês, então, se não vier, a gente espera até Só dar pra outros... só pra depois. Não, mas tinha outros signos que poderia ser Tá. também, né? Mas tinha alguns que não poderiam ser de jeito nenhum. E claro, eu sabia que existia uma possibilidade de, mesmo que eu engravidasse no período pra dar aquele signo, poderia acontecer alguma coisa e não dá. Sim. Mas tudo correu como eu imaginava. E Eu a não- Alice nasceu quando? A Alice nasceu... Primeiro que assim, eu engravidei em 1 semana de tentativa, né? Tipo, foi uma coisa muito... Eu me preparei tanto. E eu acho que ela estava lá em cima. Ela já não aguentava mais esperar. O primeiro momento que ela viu na vida que dava pra ela vir, ela veio. Aí ela nasceu 02, 20h20, às 20h20. Mas até o horário foi. Até o horário. Mas, gente, pera um pouquinho, Natália. Pois Tá, é. Tá, mas pera um pouquinho, que agora entrei aqui, ó. Eu sou racional pra burro, gente. Mas pera um pouquinho, ó. Se tem um bagulho que é muito louco e que a gente não programa nada, é essa tal maternidade. Sim. Gente, como? Tipo assim, como? Você. Tipo assim, gente, tipo, eu surto. Como é que alguém que Sim. precisa ter, tipo assim, eu preciso ser previsível em tudo e não sei o quê. O que não é previsível incomoda, atrapalha. Sim. Como é que. Aí chegou a maternidade. E aí? Sim. E aí, Natália? Tipo assim. Foi assim, quando eu engravidei, também começou o meu processo dessa previsibilidade da maternidade. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a fazer os cursos, eu e meu marido de maternidade, eu era a única mãe que não tinha barriga. Era uma coisa muito engraçado isso. Eu via que as mães só iam fazer, tentar entender as questões de maternidade, amamentação, tudo isso, quando já estavam, assim, prestes a dar à luz. E eu não, eu lá com 2 semanas de gestação já estava começando a fazer todos os cursos. Tá, então. Eu e meu marido, tá? Tá, mas isso que você tá falando é legal, então. Então não é que você não contava com imprevistos. É que você começou a se preparar muito antes para os imprevistos. Exato. Então, tá, Exato. Entendi, ok. Exato. Então, assim. Então, você sabia que eles viriam, mas, cara, você se preparou do jeito E eu precisava- que deu pra estar Sim, preparada pra sim, isso. Porque eu entendi. precisava me preparar, porque eu nunca tinha convivido com criança. O primeiro bebê que eu segurei no colo foi minha filha. Sim. Eu não tenho irmão, então assim, eu não tenho bebê na família, não tenho ninguém mais novo. Eu sou filha única, neta única, sobrinha única, tudo única. Então, eu nunca tinha tido contato com uma criança, eu não sabia como trocar fralda, eu não sabia o básico do básico. A minha única referência de cuidar de criança eram os cachorros que eu cuidava. Quando eu dava lar temporário, quando eu ajudava uma cachorrinha que dava cria e eu via como que amamentava, era essa a minha única referência. Então, assim, eu precisava de informação, absorver conteúdo para conseguir fazer que as coisas andassem do jeito que precisavam andar. Então, começou, né? Desde quando eu fiquei grávida, assim, a sempre assistir canais de questão de comportamento dos bebês. Eu tentei buscar quais são as maiores dificuldades da maternidade. E eu vi que, sem dúvida, as 2 maiores dificuldades da maternidade são a amamentação e a questão da privação do sono. Então, eu falei, bom, então vamos ver aí qual são as possibilidades, né, para a gente conseguir reduzir, né, essas dificuldades e resolver esses problemas. Então, uma das coisas que eu sou linchada por isso, que eu optei em não amamentar, né? E eu cheguei na maternidade com fórmula e fui linchada por isso, porque a amamentação é o melhor pro bebê. E eu falava, tudo bem, eu sei que é o melhor pro bebê, mas agora eu não vou conseguir lidar com isso. tem que ser o melhor para mim. E eu entendo também que muitas mães, mesmo tendo todo esse desafio de amamentar, é muito mais difícil não conseguir amamentar do que passar por esse desafio. Mas como eu, Natália, não fazia questão de amamentação, era uma coisa que até me incomodava em pensar, até pela questão do contato físico. Eu sabia que seria alguma coisa que não ia ser agradável, no meu caso. Eu lidaria muito bem com a questão de dar a fórmula. Então, eu pensava, bom, então se eu der fórmula, eu não vou ter problema com a amamentação. Eu não tendo problema com a amamentação, eu já tirei uma das coisas mais difíceis da maternidade. E na prática você fez o quê? Por exemplo, você tomou algum remédio pra secar o leite? Porque senão isso também... Foi natural, é uma coisa muito louca. E assim, Tá. eu não tive problema em amamentar, e mesmo eu não amamentando por 15 dias, mais ou menos,
eu amamentei a minha filha. Minha filha teve a pega direitinho, porque como eu fiz... Então você chegou a amamentar. Amamentei, mas Tá. eu junto com fórmula. Tá, Porque na maternidade, eu amamentava, eu tinha o colostro, tudo. tá. Ela mamava bonitinho, a pega, tudo certinho. Aí eu dava o peito, dava 1 hora, ela acordava. Aí eu dava de novo. Aí chegou um momento que eu falei, bom, eu preciso descansar. Ainda mais que eu fiz cesárea, porque também foi uma coisa que eu escolhi, porque eu não queria parto normal de jeito nenhum. Até por causa do horário Tanto também, que- né? Também, exato. Não, mas era mais também por causa da cesárea. Eu queria cesárea de qualquer jeito, não queria parto normal. Em todas as páginas do meu plano de parto estava escrito bem grande que eu não queria parto normal. Então assim, eu precisava descansar. E eu acho que quando a gente tem um filho, eu acho que o lugar que a gente tem para conseguir recuperar a energia do pós-parto é no hospital, né? Então, eu falei, uma hora eu chamei a enfermeira e falei, olha, pode dar a fórmula porque eu preciso descansar. Eu achei que você já tinha ido com a fórmula, tipo... Eu fui, mas não deixaram, não dia podia 1. dar. Ah, Não podia. A única forma. Aí eles falaram: olha, você não pode dar fórmula aqui. Você pode dar quando você chegar na sua casa, a gente pode dar fórmula, mas a fórmula quem tem que dar é a gente. Eu falei, então tá bom, vocês têm essa fórmula? Porque eu já tinha estudado as fórmulas, eu queria aquela fórmula. Ah, a gente tem sim. Eu falei, então você dá essa. Então, aí deram a fórmula pra ela e ela dormiu 4 horas. Eu falei, o quê? Falei, vai tomar fórmula. Eu posso dar peito para garantir a questão da imunidade, tudo bem, posso fazendo as duas coisas. Mas quando eu via que para ela dormia melhor, dormia mais tempo, até porque, não que o leite materno seja menos, é que o leite materno é o ideal. A fórmula é sempre a mais. Eu até falo, a fórmula é tipo a feijoada. Então, eu sei que a fórmula dava uma derrubada nela. Mas, ó, o Lucas, o meu do meio, nasceu com 4,5 kg. E no hospital, quando ele nasceu, era isso. Ele mamava, dava 1 hora, as enfermeiras voltavam com ele chorando. Ele mamava, eu falava, gente, só um pouquinho. Qual é a desse nenê? E até que 1 hora as enfermeiras falaram, a gente vai dar fórmula. E eu falei, não! Como é que vai dar fórmula, tipo, aqui no hospital? Sabe? Meu primeiro mamou, sei lá, até 1 ano. E eu falei, de jeito nenhum, não vai dar fórmula. Não sei o que. Daí eu lembro que eu liguei pra pediatra e falei, Juliana, eles querem dar fórmula pro Lucas aqui no hospital, não sei o que. E ela falou, pai, ele nasceu muito grande. Tipo assim, ele vai precisar de fórmula pra complementar, pelo menos nesses dias no hospital. Quando você voltar pra casa, tá tudo certo, você continua dando sua peito e tal. Então, assim, faz parte, não tem problema, assim. É isso, às vezes eu sim, só gente, que a fórmula é a precisa. fórmula que vai sustentar aquela criança Só que tem entendeu? mãe, isso eu tô falando que eu resolvi o meu problema, Sim. porque é natural da criança acordar a cada 1 hora pra mamar. É normal, faz parte da criança precisar. E não é que o meu leite era fraco, eu tinha muito leite, é porque realmente a Alice, ela mamava demais. E ela precisava demais. E eu sabia que eu ia precisar ter que me doar 100%. E a amamentação é uma coisa que você não consegue dividir. Por Sim. mais que eu tivesse suporte, eu sabia que eu não ia conseguir dar conta. Mas eu entendo que também algumas mães não dariam conta de ver o bebê mamando fórmula. E elas preferem 1000 vezes ter que acordar 30 vezes à noite e amamentar e viver toda essa dificuldade, essa privação do sono, mas viver a experiência de amamentar do que da fórmula. Então, você tem que fazer aquilo que funciona para você. Então, e a gente também tem que respeitar muito isso. A gente tem que ver sempre nessas questões o que é o melhor para a mãe. Eu acho que a gente deixa muito de lado o que é a mãe, que eu acho que a gente tem que dar sempre prioridade para ela, porque se ela não estiver bem, ela não tem capacidade de dar o seu melhor para o seu filho. Então, isso envolve tanto a questão emocional, a questão física, a privação de sono, enfim, muitas coisas. Mas cada mãe vai funcionar de um jeito. Então, o ideal é que você faça aquilo que faz bem para você. Só que o problema é que existem muitas pessoas que ficam influenciando e às vezes a gente toma decisões e faz escolhas com base no que os outros falam que tem que ser o certo a fazer. Não existe o certo e errado na maternidade, existe o que funciona. E muita gente acaba deixando de lado isso para agradar as outras pessoas. E acaba tendo que lidar com o peso, com as consequências dessas escolhas que às vezes nem você mesmo concorda com aquilo que você escolheu. E aí a Alice nasce, você já coloca a fórmula, tirou aí um dos desafios que você achava da maternidade. O outro era a privação de sono, ela dormia a noite Sim. inteira? Então, foi uma coisa muito engraçada, né? Porque ela nasceu em fevereiro e março já começou a pandemia. E eu tinha mais 2 amigas que tinham tido há 3 meses também bebê.
E elas passaram, assim, muito sufoco com a questão, assim, de sono, assim, do bebê acordar 20 vezes à noite, do bebê ficar 15 dias sem fazer cocô, sabe? De ter muita cólica, de ter muito problema. E parece que, assim, com a Alice, como eu me preparei muito e também eu afastei todas as pessoas para não interferir, porque por mais que as pessoas, a rede de apoio esteja lá, quando a gente está na questão, no período do puerpério, muito dessa ajuda, em vez de ajudar, atrapalha. E eu, por ter estudado também a questão, não sei se isso realmente funcionou, mas o que eu apliquei com a Alice, que foi a questão de não receber visita, ela não sentir cheiro de outras pessoas para não mudar a rotina dela, ser só eu, ela e meu marido, a questão de eu treinar as sonecas dela durante a tarde, quando ela mamava, em local com luz, com barulho, para conseguir regular a produção de melatonina dela, porque o bebê não sabe ainda quando que é dia, quando que é noite, e durante a noite eu deixar tudo apagado mesmo, assim, até de colocar... Fita crepe, luzinha LED de televisão. Sim, tudo. Eu colocava aquela fita isolante preta no molden para não refletir a luz e deixava... Não sei, mas com 30 dias, a Alice dormia a noite toda. E essas minhas amigas, comentando entre elas, né, na época, ai, você viu a Natália? Ela fica mentindo essas coisas. Pra que fazer isso, né? Mas puerpério, né? Ela deve estar tendo muita dificuldade, né? Porque deve estar muito difícil, porque ela não está recebendo a visita de ninguém. Ela proibiu, até a mãe dela não pode ir, nem a sogra, ninguém. Ela não deixa ninguém encostar no bebê. Então, assim, eu era meio, assim, a neurótica, sabe? Tipo, tinha que ser do meu jeito, do jeito que eu tinha programado. E até então foi assim porque as coisas andaram exatamente como eu imaginei. Se funcionou ou não, não sei. Não sei se foi realmente isso que fez com que ela dormisse a noite toda, que eu não tivesse essa privação de sono, a questão da dificuldade da amamentação, a questão de eu estar muito preparada do que era o puerpério também, que eu acho que isso é fundamental a gente saber, até porque muitos... Eu li também que muitos casos de depressão pós-parto acontecem pela falta de informação Quando do pego que de é. surpresa. Não, porque você não sabe o que é o puerpério. Porque quando você sabe, tá lá, razão e emoção, você sabe que é uma questão que é química, uma questão que é hormonal, que aquilo tá acontecendo, você começa a colocar, não, eu tô assim por causa do puerpério, vai passar. Então, você consegue, às vezes, dar uma equilibrada e evitar que aconteça uma depressão pós-parto, por exemplo. Não que seja regra, mas eu li que muitas mulheres que têm não tinham conhecimento sobre o que de fato era o puerpério, como que acontecia exatamente e como que podia evitar. Então, eu me preparei, assim, para tudo isso. Então, e as coisas meio que aconteceram, meio que desenvolveram. A expectativa tava certa, a expectativa tava alinhada Mas a própria ali. pandemia, né, assim, eu não sei se tá certo falar isso, mas ela deu uma mãozinha pra você no sentido assim, você não tinha rede de apoio. Cara, quando veio a pandemia, teu marido, não sei, ele trabalhava fora? Porque daí ele passou a ficar em casa também. Então, Sim. assim, bem ou mal, tinha aquela ajuda, né, Sim. dele, né? No nosso meio a gente é empresário, né? Então, assim, no nosso meio a pandemia pra gente foi favorável, que a gente trabalhava com comércio, então o nosso trabalho até ficou melhor por conta das vendas online. Então, assim, a gente tinha muitos clientes que eram muito regionais, muito da região, né? Que a gente vendia. E na pandemia, a gente começou a ter clientes, assim, de todo o Brasil e numa proporção muito grande. E a nossa empresa cresceu muito na pandemia por conta do comércio online, né? A gente mudou muito como que a empresa funcionava, enfim. E na época, a gente trouxe a empresa para casa. E a gente fazia tudo de casa, então as coisas correram assim super bem. E aí a Alice começa a crescer e essa expectativa, ela vai mudando o percurso, né? Porque aí você descobriu que ela tem... Você diagnosticou... Você não, levou ela pra diagnosticar e ela levou 2 diagnósticos, né? Isso. Levou 2 diagnósticos é ótimo, né? Levou... Então, ó, vou começar Ela assim. vamos lá. Quando eu tive quando eu descobri, quando eu me encontrei, né, como autista, dentro de todas aquelas informações que eu fui em busca do meu hiperfoco sobre o autismo que eu tive, eu sabia que o autismo era uma condição que era genética, né? E eu sabia que a probabilidade da minha filha ser
era muito grande. Então, assim, eu comecei também a estudar muito a questão do comportamento, como que a gente pode observar, principalmente comportamentos que são muito sutis, que normalmente as mães de autistas só reparam quando já tem um diagnóstico do filho um pouco mais velho, aí através de vídeos, olha, o autismo estava aqui, eu nem sabia. Então, eu sabia que tinha uma probabilidade muito grande. Isso não era um problema para mim. Inclusive, claro que eu vou ser linchada ainda mais, por isso que eu vou falar agora, mas tudo bem. É uma questão minha, pessoal, da minha convivência, assim, do que eu passei, do que eu vivi, é que eu tinha até, às vezes, medo de ter uma filha típica. Porque eu falava, se eu tiver uma filha típica, vai ser muito difícil de eu conseguir entender ela e vai ser muito difícil dela me entender. Até porque eu via no dia a dia como as pessoas típicas tinham dificuldade de entender as minhas percepções, o meu comportamento, e isso seria um desafio, ainda mais uma pessoa que eu estaria a todo momento. Então, tanto que tem gente que fala, você fica aí desejando que a sua filha seja autista. Não é que eu desejava, mas era um desafio que eu tinha, porque eu não sabia como lidar com uma criança que fosse diferente. Você e sua mãe, por exemplo, tinham um histórico de Exato. super, né? Vocês super se entendiam. Sim. Então exatamente, eu tinha um pouco desse medo. Então, tanto que, assim, na maternidade, eu lembro que, assim, quando minha filha estava mamando, aí ela estava, né, eu falava, ali, ó, ela não está fazendo contato visual, né? E o pediatra que passava lá, aí o médico na época falou assim, mas ela ainda nem abriu o olho, você já tá tentando encontrar coisas que ainda não dá pra gente ver, enfim, né? Mas eu consegui ter uma percepção maior por eu ter absorvido todo esse conhecimento quando eu criei o Hiperfoco em Autismo e facilitou para a gente fazer o diagnóstico dela. Só que, mesmo eu já sabendo, desde quando ela tinha meses, que eu já tinha certeza que tudo indicava que ela também seria autista, a questão de realmente não fazer, porque ela não fazia contato visual quando ela estava mamando, a questão dela ser muito fascinada por luz, crise de ausência que ela tinha, bebezinho, sabe? E ela parava assim e ficava. Ela ter também... Ela perder habilidades, então assim, ela ganhava habilidades e ela perdia, ela esquecia como que fazia. Isso também é muito presente. E eu sabia de tudo isso. E eu ia acompanhando, pulando etapa do desenvolvimento. Ela fazia coisas muito antes do esperado. Imagina, ela tinha 5 meses, ela ficou em pé no berço. Quase tive um treco, porque o berço ainda estava alto. Eu falei, mas ela nem tem idade ainda para fazer isso. Então, assim, ela fez tudo muito rápido. Ela andou com 9 meses. Então, assim, ela pulava. Tudo bem que eu acelerei muita coisa, porque eu, como era mãe de primeira viagem, você lia aquelas coisas, né? Do tipo, o bebê morreu sufocado. Então, vamos fazer exercícios para fortalecer, para ela conseguir mexer o pescoço e conseguir desvirar. Mas sempre com orientação de um profissional. Eu nunca fazia as coisas pela minha cabeça. E uma coisa que eu fazia era não escutar as pessoas que não eram profissionais. Mesmo que elas, mas eu tive tantos filhos e criei tantos filhos. Não importa, mas você não estudou, era outra época, hoje em dia é diferente, você criou seus filhos, agora é minha filha, são as minhas regras, e eu vou escutar quem eu dou credibilidade, que são os profissionais. Inclusive, tinha que ser alguém que eu confiasse, antes que eu passei por 9 pediatras até achar uma pediatra que fosse na minha direção. Isso também foi uma dificuldade. Então eu fiquei observando. Então, eu já sabia que a Alice era autista, então isso para mim estava tranquilo, né? Ela ia atingindo, sim, muitas etapas do desenvolvimento, atingia, mas também às vezes não atingia, como a questão da fala. A Alice, ela teve atraso na fala, mas eu sei que isso também pode ter sido por conta da pandemia, né? Aquilo que você falou, a questão do excesso dos diagnósticos. A pandemia também favoreceu para muitos diagnósticos errados, né? Principalmente a questão do atraso na fala, porque a criança ela aprende a falar muito pela leitura labial. Então, como ela estava no desenvolvimento, ela precisava ver as pessoas falarem, mas ela não conseguia, porque a gente estava com uso contínuo de máscaras. Então, pode ser, mas enfim. E na época ela não tinha laudo ainda, mas chegou a fazer fono para ajudar, e enfim, ajudou. E quando ela estava mais ou menos com uns 3 anos, mais ou menos,
aí as coisas começaram a desandar para mim. Por quê? Eu, como tinha me preparado para conseguir, né, conduzir o comportamento da minha filha, até porque eu tive uma educação muito diferente na época que hoje é conhecida como educação positiva. Os meus pais fizeram educação positiva comigo. Eu sei que eles foram muito permissivos em algumas situações, mas eu nunca apanhei dos meus pais. Meus pais não me colocavam de castigo. Meus pais, eles eram muito de conversar, de explicar a real, zero filtro. Então era, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. E embora na época eles eram, assim, muito permissivos, eles me supervisionavam a todo momento. Eu podia fazer tudo que eu quisesse, mas sempre com eles. Então, assim, eu não podia dormir fora, mas todo mundo podia dormir em casa. Então, eles eram muito de estarem presentes e estarem junto comigo. E eu queria muito fazer isso com a Alice. Então, aí eu entendi que era educação positiva, de uma forma que eu poderia fazer com a Alice de uma forma mais aperfeiçoada, porque hoje já teriam estudos de como fazer. E eu vi que mesmo eu fazendo tudo isso, eu não estava conseguindo conduzir o comportamento dela. E o comportamento dela não justificava pela forma que eu conduzia ela. Então, assim, ela era extremamente agressiva, ela explodia, ela não conseguia se controlar. E eu falei, eu preciso de ajuda, porque não é possível que isso aqui seja somente o autismo. Eu lembro quando eu era criança, eu não era desse jeito. E eu não podia associar aquilo só pela questão de uma rigidez cognitiva de um autista. Era uma coisa que, assim, fugia do que realmente... do que a gente sabe que é normal. Até porque eu via com outras crianças, eu tinha também o feedback da escola, porque a escola também eu sabia que não justificaria o comportamento dela, porque a escola tinha câmeras, eu tinha acesso, também faz educação positiva, educação respeitosa, não tinha violência, ela não tinha acesso à violência para ter aquele comportamento. Então, eu sabia que tinha algo de errado. Então, nesse momento, eu falei, bom, agora é hora de eu procurar ajuda. Então, a gente foi atrás do diagnóstico dela, porque eu sabia que tinha alguma coisa a mais. E foi aí que, depois de muito tempo, aí ela iniciou as terapias, ela teve o diagnóstico de autismo. E depois de um tempo, a gente descobriu que ela também tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador. E aí a gente conseguiu trabalhar em foco mais nessa questão do TOD dela, para conseguir conduzir o comportamento dela de uma forma que não seja violenta, né? E a minha dúvida é, gente, você pega uma criança de 2, 3 anos, tem até aquele, né? Não vamos falar inglês, né? Terrible two. Isso, obrigada, minha tecla SAP. Como é que você vê, assim, sei lá, desafiadora? Gente, criança de 2, 3 anos... É desafiadora. É desafiadora, entendeu? Eu vejo, assim, os meus filhos, eles tiveram fases clássicas, é que assim, os meus foram um pouquinho mais, mas eu vejo o Lucas hoje, que é o do meio, eu olho pra ele e falo, gente, eu passei exatamente isso com o Matheus. Aquele negócio, tipo assim, cara, eu não vou sair de casa, porque eu sei que se eu sair de casa, ele vai explodir. Tá tudo ótimo, de repente eu vou olhar pra ele de um jeito, ele vai explodir, eu vou passar, vai dar um caos. Eu lembro que eu tinha isso com o Matheus. São picos de desenvolvimento, não são? Então, assim, desafiador pra mim é natural lá em casa, entendeu? Então, assim, de novo, como leiga, tá? Como é que você percebeu que, assim, cara, isso aqui tá excedendo o desafio comum, entendeu? Tipo, em que momento que você falou, peraí, eu acho que isso aqui precisa de uma atenção extra pra isso aqui, sabe? Eu acho que, assim, a principal coisa que você tem que identificar é saber a diferença entre uma crise e uma birra. Tá. São coisas totalmente diferentes. A birra é uma coisa que faz parte do desenvolvimento, porque a criança ainda não tem amadurecimento cerebral para lidar com algumas situações. Ela ainda não entende, ela não sabe como que ela não sabe lidar com o problema. Enfim, a crise é uma coisa que a criança realmente ela não tem controle sobre aquilo. É uma coisa que simplesmente transborda e... Enfim, você não consegue controlar. A birra você consegue conduzir. A birra, se você der o que a criança está pedindo, ela para na hora. A crise não. A crise você já perde totalmente o caminho. Se a criança entrou em crise porque ela quer alguma coisa, você dá aquela coisa, se ela está em crise, nada vai fazer ela se acalmar. Então, assim, é muito mais difícil, né? Principalmente a questão do autismo. Quando a criança ela entra em crise, não adianta você dar as coisas que ela quer. Ela tem que se autorregular, ela tem que regular para conseguir voltar a quem ela é. E não vai ser você comprando ela, resolvendo o problema dela. Ela precisa, é uma coisa que é interna, sabe?
Então, eu não sei nem, eu não saberia, assim, explicar exatamente, né? Mas é uma coisa que qualquer mãe conseguiria ver que é algo que não é normal. Tá. Entende? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que essa questão da agressividade, a questão do comportamento, envolve muitas coisas. Porque eu vejo também muitas crianças tendo diagnóstico de TOD que não é o TOD. É uma questão, um reflexo muito de como que aquela criança é conduzida, principalmente uso excessivo de telas. Ou quando a criança ela vive num ambiente que é agressivo. Por quê? Criança é muito reflexo das pessoas que ela está, né? E a gente sabe, né, o quanto que as telas fazem mal para uma criança. E se a criança, ela tem um uso excessivo, isso vai, sim, interferir no comportamento dela. Isso não significa que ela tem o TOD. Então, tá tendo muito disso, né, hoje, esses diagnósticos que não são certos do TOD por conta do uso excessivo de telas, às vezes uma criança que ela tá num ambiente que é agressivo, então as pessoas acabam achando, colocando, falando, é TOD, é TOD. Não Eu não é bato assim que muito nessa funciona. tecla, assim, eu tenho super medo de falar isso, porque, obviamente, eu não sou nenhuma especialista no Sim. assunto, mas, assim, tenho filhos na escola, conheço outras mães, poxa, tamo aqui, você já é, sei lá, já tivemos 85 entrevistas. Então, assim, a gente conversa muito com mães, né? E isso é uma coisa que me preocupa, porque eu falo. Gente, eu acho que. Eu vi até um negócio no Instagram esses dias. Eu não lembro agora em qual perfil que foi. Acho que era um médico, um psicólogo, alguma coisa assim. E ele falava: antes de diagnosticar uma criança com TDAH, deixe ela um mês sem telas. Exato. Então, assim, eu acho que a gente vive hoje uma geração de excessos de diagnósticos. Sim. E eu brinco até aqui, né? Eu brinco, a Ruba vira e mexe e fala, meu TDAH, não sei o quê. Não é TDAH. Para de falar comigo enquanto mexe no telefone. Fala comigo olhando no meu olho, deixa seu telefone que eu tenho certeza que você vai entender o que eu tô falando. Então, assim, eu tenho medo disso porque é isso, meu filho não aceita não, então é TOD. Você entende? Então, assim, E tirando quando que- eu te pergunto, não é... É pra validar o que você tá falando, tipo, gente, tem embasamento que tá sendo falado, entendeu? Não é qualquer criança que não aceita um não que é TOD, entendeu? Não Até é criança... porque baixa a régua, né? E aí quem Exato. realmente Você tem. Você Credibiliza. descredibiliza quem tem, Sim, entendeu? sim. E isso acontece muito. Inclusive, né, essa questão do TOD, quando as pessoas falam, quando eu falo, Alice, ela tem TOD. Mas você tem laudo? Claro que eu tenho laudo. Se eu não tivesse laudo, eu não falaria que ela tem TOD. Só que eu vejo que também tem muitas pessoas que elas se autodiagnosticam, né, com alguma condição, principalmente essa questão do TOD, TDAH, tudo isso. E também, ao mesmo tempo, muitas que são, mesmo que tenham esse autodiagnóstico, elas não vão atrás para, de fato, ter um diagnóstico para conseguir tratar e melhorar essas dificuldades. Ou entender a causa que está levando a esse comportamento que está confundindo, às vezes, com uma possível condição, né? Então, assim, na dúvida, você precisa ir conversar com um profissional, porque o profissional, um bom profissional, claro, você vai buscar um profissional, procura um profissional que tenha referência, procura um profissional especializado. Tanto que eu vejo muitas mães que às vezes eu falo, você já levou seu filho no neuro? Ele tem muitos traços que eu acho que ele pode ser que ele seja autista. Não, eu falei com o meu pediatra e o pediatra disse que eu tô viajando. Mas seu pediatra é neuro? Não é. Então, não vai adiantar. Entendeu? Você tem que ir num especialista, num médico que tenha realmente conhecimento sobre aquilo e ele vai fazer uma análise para tentar entender e separar se de fato tem uma condição ou se é alguma questão que está levando ao comportamento que está te confundindo com essa possível condição. E é uma avaliação que você tem que fazer. A avaliação que a gente faz, a avaliação da Alice, por exemplo, a avaliação neuropsicológica da Alice tem mais de 20 páginas. E não foi um dia que ela fez. Foram 3 meses de consultas, de acompanhamento, de testes, de perguntas, entendeu? Então, não é uma coisa tão simples. E é muito ruim pra gente que a gente tem um diagnóstico quando vem uma pessoa que nem sabe o que é e fala... Imagina, isso daí, hoje em dia é moda, entendeu? É complicado, mas eu fico pensando, sabe, dos dois lados, assim, porque realmente
Eu fico pensando porque assim, quando eu tinha 14 anos, eu fui diagnosticada com TDA. Eu não tenho TDAH, eu não tenho hiperatividade, eu tenho transtorno de déficit de atenção. E aí a gente fica vendo esses conteúdos no TikTok e a gente se autodiagnostica. Isso eu diagnostiquei real, tá? Com psiquiatra, não sei o que, tudo certinho quando eu tinha 14 anos. Eu tenho 34 agora. E aí eu fico pensando. Hoje eu fico lá vendo TikTok e tal, daí eu falo, gente, eu Tenho acho que eu isso. sou autista. E não sei o quê. Só que aí eu fico pensando, eu não vou atrás hoje de coisas que eu sei, porque eu não sei o que mudaria na minha vida de fato se eu. Por isso que eu te perguntei, eu falei, o diagnóstico te trouxe o quê? Porque eu não sei de fato o que mudaria na minha rotina ou Muda. não sei como, entendeu? Muda, sabe por quê? Numa avaliação, a avaliação neuropsicológica, ela é uma avaliação ela é muito detalhada. E quando você tem essa avaliação, você consegue se entender, você vai saber quais são todas as suas dificuldades, todas as suas habilidades. E com essa avaliação, quando você vai fazer algum tipo de terapia, essa terapia, ela acaba sendo direcionada com base nessa avaliação. Ou seja, ela vai trabalhar aquilo que você precisa trabalhar. E muitas vezes a gente tem algumas dificuldades que a gente não consegue entender por que a gente tem dificuldade em alguma coisa. Então, com essa avaliação e essa terapia direcionada, isso pode te auxiliar em muitas questões que às vezes você não soube lidar uma vida toda. Então, eu acho que assim, mal não vai te fazer. O que vai te que tende a acontecer a você conseguir resolver e desenvolver situações que antes você tinha muita dificuldade. Se você acha que, por exemplo, você tem condições, questões comportamentais, onde te atrapalham, e às vezes você fala, poxa, se eu conseguisse fazer isso, meu trabalho ia render muito. Vai em busca, vai tentar entender, porque às vezes pode ser que seja, mas às vezes também pode ser só falta de vitamina D, por exemplo. Então, aí você consegue acertar esses pontos e conseguir ter um melhor aproveitamento do seu desempenho. Porque isso tá acontecendo muito, né? De falta de vitamina, falta de ferro e tal. E aí ter características parecidas Então, com... ao invés da gente ficar pensando se eu tenho isso ou aquilo, é só você Fazer. marcar, vai com um profissional, uma pessoa que seja sobre o assunto, faça os exames, faça o acompanhamento e tente resolver essas questões que você vê prejuízo, onde você pensando que se você resolvesse isso, você seria melhor no que você faz. Amei, Nath. E aí, voltando pra Alice, pra você agora. Vamos. E aí você começou a entender o que ela tinha depois do diagnóstico. Aí eu comecei a entender, porque assim, eu falava, poxa, eu estudei tanto sobre educação positiva, educação respeitosa, sem violência, e eu não tô conseguindo acessar a minha filha. Então, assim, eu conseguia estabilizar qualquer outra criança, conversar com qualquer outra criança, mas com a minha filha eu não estava conseguindo. Então, eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação. Então, quando veio o diagnóstico de TOD, eu falei, aí eu comecei a estudar. Eu criei um novo hiperfoco, TOD, e comecei a descobrir de que forma que as pessoas conseguem conduzir essas crianças que são altamente desafiadoras. Até porque, assim, muitas crianças que eu sei que têm TOD, que têm dificuldade, que são desafiadoras, os pais conseguem sim controlar, mas muito pelo medo, né? Se você fizer isso, eu vou fazer isso, ameaça. E eu não trato a Alice dessa maneira. Eu sou muito, assim, respeitosa, vamos dizer assim. Então, eu queria que eu tivesse esse acesso nela e que realmente ela criasse uma consciência na situação e ela deixasse de fazer alguma coisa, não porque ela está com medo de mim, e sim porque ela entendeu que não se deve fazer pelas consequências que podem acontecer. Mas, claro, sabendo que ela é uma criança, que ela ainda não tem maturidade para conseguir entender muitas questões, ela tem dificuldade de conseguir controlar os pensamentos intrusivos dela, então ela acaba agindo por impulso por ser criança, né? Então, assim, normalizar, sim, muito a questão do comportamento infantil, né? Mas conseguir conduzir de uma forma que ela consiga absorver esse conhecimento, essa consciência de uma situação. Só que, às vezes, de uma forma tradicional, quando ela tinha o TOD e eu não sabia de que forma fazer isso, estava sendo totalmente ineficiente. E seu marido é alinhado com você em relação a isso? Sim, a gente sempre conversa. Todas as decisões relacionadas à Alice, a gente sempre tem que ser em comum acordo. Não tem essa de um concorda, outro não. Enquanto os dois não concordarem, a gente não
faz. Não. Você falou pra gente também que vocês não têm rede de apoio hoje Sim. e que isso é muito opcional, porque você tem esse lance de confiança, Sim. de terceirizar a criação, os cuidados dela. Sim. Eu queria saber, quando eu li isso que você passou, eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber como é que foi a questão da escola. Como é que foi? Porque aí é um tempo que ela tá sozinha na escola, ela Sim. não tá com você. Como é que foi Sim. você... Como é que foi pra você, Natália, esse passo que você teve que dar com a escola? Primeiro que eu era aquela mãe que falava que a minha filha só ia pra escola com 4 anos, quando era obrigatório, né? Aí, ela com 1 ano e meio, eu já, assim, tava surtando, né? Imagina, 1 ano e meio, full time com ela, né? Pós-pandemia. Tava ainda na pandemia. E eu via, assim, quando a gente descia, ia no parquinho, eu via também a questão da dificuldade, às vezes, dela socializar, de estar com outras crianças. E eu via que ia ser muito importante para ela. E, ao mesmo tempo, eu vi o quanto que eu estava afastada do meu trabalho, o quanto que eu não conseguia mais render da forma que eu gostaria. E eu falei, bom, eu acho que talvez agora seja o momento dela ir para a escola. Aí fui e visitei mais de 10 escolas, até encontrar uma que cumprisse todos os requisitos, né? Tipo, tinha que ter um portão só, não podia ser uma escola grande, não podia ser catraca, tudo já imaginando que ela poderia fugir. Tinha que ter chave, mas chave não tão baixa, se ela fosse com uma cadeira, para ela não conseguir alcançar, então tinha que ser uma chave alta, um portão só, uma escola térrea, sem piscina. Então, tudo isso. Então, quando eu encontrei e eu fui conhecer, e eu lembro até hoje, né, que eu tava lá conversando com a diretora, tal, ela tava me explicando, tava com a Alice. E aí veio uma professora, você quer vir aqui comigo? Vamos lá no brinquedão. Aí eu, ela não vai com ninguém. Aí ela foi. Aí eu fiquei olhando ela nas câmeras. E quando eu vi a forma que ela se soltou, como que ela ficou bem, como que ela gostou, e a confiança que ela teve naquela tia que foi com ela, eu fiquei muito tranquila. Então, assim, eu tive muito a resposta por ela. Aí ela foi, voltou, aí na hora de ir embora eu não queria ir embora. Aí eu falei, eu acho que é aqui. Aí a gente começou, né? Começou com um pouquinho, aí eu fui aumentando até ela ficar o dia todo na escola. E foi fácil pra você? Ou não? Essa confiança não, na né? escola? Porque é engraçado que, assim, o primeiro dia que a gente deixa na escola, a gente acha que vai fazer tudo que não fez desde... Que tava acumulado as funções. Aí você chega em casa, você fala assim... Cri, cri. Por onde eu começo? Até porque tem aquela adaptação da escola, né? E eu falo que essa adaptação não é pra criança, essa adaptação é pra mãe, né? Sim. E a gente falava assim, mas e agora, né? O que eu faço? Eu vou arrumar as coisas dela. Não, mas... Aí olha o celular pra ver se a escola não mandou nada. Aí vê, mas e aí, tá tudo bem? E aí, tá tudo certo? Ela tá chorando, se ela estiver chorando, você me liga, tá? Eu chego aí rapidinho. E assim, tipo, foi muito bom. E quando eu cheguei e eu vi a reação dela, que ela tava feliz, aí eu fui pegando confiança, fui vendo que eu tinha tomado a decisão certa. E as coisas foram indo, mas a gente tem que respeitar, né? Cada mãe, como... Se a mãe consegue ficar até os 4 anos, fica. Se a mãe não consegue ficar depois dos 6 meses, também é uma opção. E volta aquilo. Não existe certo ou errado. É aquilo que você vai ficar mais confortável fazer, né? E ela tá na mesma escola até hoje? Tá na mesma escola até hoje. Esse é o último ano e eu já tô desesperada. Já tô desesperada, não sei. Tanto que um dos meus planos, das minhas previsibilidades, meu marido já tá até meio desesperado, é montar a minha escola, né? Pior que não é piada, é verdade. Pra você ter um controle da escola. Pois é. Sim. Isso é legal, que aí você cria um negócio do seu... Eu tenho uma amiga que fez uma escola agora no interior também, que ela tinha falta, sentia falta mas do... É mais fácil você criar uma infantil, né? Tá, mas só que você criar assim, agora. Então, só que aí... Fundamental. Só que pra pensar, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha empresa, eu tenho outras coisas, várias coisas que eu vou inventando ao longo do caminho, que eu não dou conta. E seria mais uma coisa que eu ia inventar e que ia sobrar com certeza muito pro meu marido e que você precisa dar muita atenção, porque é um negócio sério, exato, né? Exato. E assim, ao longo da vida a gente já inventou muitas coisas, assim, sabe? A gente já trabalhou com coisas que são muito, muito aleatórias, sabe? E, Natália, vendo aí a sua filha na escola, nesses 4 anos, né? Entrou com tem 5. Nesses 4 anos, e você na sua escola há 30 anos atrás... Você vê muita diferença nas escolas? Tipo, a forma que lidavam com você e a forma que lidam com ela? Muita diferença. É claro que hoje ainda existem essas escolas tradicionais, né? Que exigem essa questão de disciplina. E assim, importante eu dizer
não existe a escola ideal. Existe a escola que seu filho vai se adaptar de melhor forma. Porque existe a criança que você vai conseguir atingir o melhor potencial dela numa escola que seja mais tradicional, que exija mais disciplina. Mas também existe a criança que você vai conseguir atingir o maior potencial daquela criança naquele tipo de escola que é livre, que não tem uniforme, que a criança tem aula ao ar livre, que não tem avaliação, que as turmas são misturadas, que ela vai aprender a matéria de uma forma muito mais lúdica. Então, assim, você tem que identificar de que forma que você consegue atingir o melhor do seu filho. Uhum. Então, você tem que saber para qual escola que ele vai. Então, muitas vezes é na tentativa e erro. Mas hoje eu vejo que mesmo as escolas que sejam um pouco mais tradicionais, elas são muito mais flexíveis, né? Em tentar entender a individualidade de cada aluno. Conscientes, né, eu acho. Sim, sim. E uma coisa que facilitou muito é a questão do laudo, né? Porque quando a gente tem um laudo, a escola ela é obrigada a adaptar as avaliações, as atividades dentro das necessidades do aluno. Então, muita gente fala, mas o que o laudo vai fazer diferença? Pode fazer diferença, porque a criança na escola com um laudo, a escola sendo obrigada a passar a matéria da forma que ela consegue absorver melhor, isso vai fazer com que aquela criança se torne um profissional com um melhor desempenho. Até porque ele vai aprender, quando for adulto, de que forma que ele consegue absorver e ser o melhor profissional. Então, isso facilitou para que as pessoas possam descobrir a melhor maneira que elas conseguem ser melhor no que elas fazem. Sim. Então, Eu acho que esse lance de consciência, e é isso, né? O aumento no número de casos, de diagnóstico. Não sei se é de caso, né? Porque é isso que a gente fala. Eu não sei como é que era 30 anos atrás, se elas não eram, se elas não eram diagnosticadas, né? não eram diagnosticadas, Então. porque eu, por exemplo, no meu caso, eu era muito associada à questão do comportamento. A escola não me aguentava mais. A escola chegou a mandar padre na minha casa para me exorcizar, Não é sabe? possível, gente. Para me benzer. E, óbvio, né? Não funcionou. Não funcionou. Então, assim, a escola já não sabia mais o que fazer. E ela via que, assim, porque ia o conselho tutelar em casa, ele não via nada de irregular. Entendeu? Meu pai estava lá, minha mãe estava lá, não tinha violência, não tinha machucados, eu não tinha hematomas, tinha comida, estava tudo organizado, estava tudo certo. Então é isso. E aí você teve o diagnóstico, você não tem rede de apoio, né? Por escolha, assim, sua rede de apoio é a escola. Sim. E aí seu marido, acontece um acidente aí no meio do caminho, um incidente que sai fora do seu controle. Como é que foi isso, essa experiência Quando eu falo que você assim que eu viveu? não tenho, quando eu falo assim que eu não tenho rede de apoio, eu não tenho pessoas que eu sei que seguiriam exatamente da minha forma de lidar com a minha filha. Então, por exemplo, eu não posso deixar a minha filha com uma pessoa que eu sei que vai tratar não ela como a educação positiva, por exemplo. Vai ameaçar, vai pôr de castigo, vai falar que o homem do saco vai pegar, onde vai contra tudo que eu prego com a Alice, por exemplo. E babá também é uma questão que é muito complexa, né? Eu nunca tive babá, e o fato de eu não ter babá, principalmente na pandemia, e conviver nos espaços de onde eu moro, e ter acesso, e ver as babás trabalhando também, eu acho que foi meio que traumático para mim. Isso, então, assim, eu conheci muitas babás maravilhosas, mas eu também conheci muitas babás terríveis. Então, isso também me deu um pouco de medo. E então, assim, eu não consigo confiar nas pessoas quando eu sei que elas não vão fazer exatamente como eu faria. Entende? Então, e isso é ruim, porque eu sei que às vezes eu acabo ficando um pouco sobrecarregada, é extremamente exaustivo. E limita as experiências da sua filha também. Importantíssimo ela desenvolver outras habilidades, assim, não querendo te julgar nada, mas claro. pela vivência dela, é importante ela desenvolver algumas habilidades que só na sua educação e na sua companhia ali não vai ser explorada, né? Sim, e ela acaba fazendo muito isso pela escola, porque há pouco tempo agora que ela não está mais no integral, mas antes ela ficava o dia todo na escola, né? Ela fazia terapia de manhã, depois jantava na escola, ficava de manhã até às 7 horas da noite. Então, assim, ela ficava sozinha esse período. Tanto que, assim, sempre deixei ela em passeio. Eu nunca privei ela
de estar nos lugares, mas os lugares que ela vai, ela tem que estar onde eu sei que ela vai estar segura, onde eu sei que vão conduzir ela de uma forma que entendam as limitações dela, que saiba lidar com as limitações dela. Até porque até mesmo um terapeuta que ele entenda de autismo, que ele entenda de TOD, por mais que ele tenha estudado, ele não vai saber lidar com uma criança se ele não souber como aquela criança se comporta. Até porque quando uma criança entra numa clínica, por exemplo, quando a minha filha começou a fazer a terapia ABA, existe uma avaliação de meses para saber identificar qual linha de terapia que vai funcionar melhor para ela. Então, assim, e você deixar às vezes com pessoas que não têm conhecimento sobre essas condições, que trabalham mais de forma tradicional como antigamente, eu sei que isso prejudicaria muito ela e desconstruiria muita coisa que eu demorei muito para construir. E principalmente se você pede um favor para deixar em alguém, você não pode exigir. Ah, não é para dar açúcar para ela. Poxa, então assim, mas está na casa da pessoa que eu deixei, eu vou querer colocar regras na casa da pessoa, então eu prefiro não deixar. Então assim, que eu acho horrível, né? Ah, é porque a tia deu isso e aquilo. Então, mas por que você deixou? Se você não queria que isso acontecesse, era só não deixar. Então, eu acabo me privando muito dessas situações para não vivenciar coisas que eu não queria. E aí você acaba se sentindo sobrecarregada com isso tudo. Ou não? Sim. Sim. Mas em paz. Tá. É uma sobrecarga, mas eu acho que é uma sobrecarga consciente, em paz. assim, é uma coisa, escolha mesmo. Sim. Até porque eu sei que hoje a Alice, ela tá muito preparada para ficar com outras pessoas, né? Mas eu ainda não me sinto preparada. Gente, eu achei curioso que você deixou ela com uma babá e deixou um manual de 15 páginas pra babá. Sim, teve uma vez que eu fui fazer um curso e meu marido também tinha que fazer. Então, fomos nós dois. Era um dia e era um final de semana. Eu conversei primeiro com a Alice. Falei, Alice, a mamãe e o papai, a gente tem que fazer um curso. Só que é um final de semana, não vai ter escola. O que você acha? Só que não tem como você ir, porque lá não tem brinquedos, não vai ter outras crianças. Você vai ficar entediada, não vai ser legal. Tem alguém que você gostaria de ficar? Aí ela falou, tem, a tia Ingrid. A tia Ingrid é a babá de uma amiga dela, que ela gosta muito dela. E eu também acho ela incrível, maravilhosa. Falei, então tá bom, vou ver se ela fica com você. E ela é uma pessoa que, assim, ela estudou pedagogia, é uma pessoa que sabe lidar, fez alguns cursos, entende o que é autismo, entende o que é TOD, é uma pessoa que é consciente, responsável, e você vê que ela gosta de estar com as crianças, ela sabe lidar, ela sabe se comunicar, conversar. No momento de uma crise, quando uma criança não quer alguma coisa, ela sabe abaixar, falar, entender, sabia que é uma criança, né? E ela sabe também normalizar o comportamento infantil sem ter que usar outras forças, do tipo medo, eu vou contar pro seu pai, vou contar pra sua mãe. Ela sabe lidar perfeitamente. Eu falei, então acho que vai dar certo. Aí, enfim, né? Aí falei com ela, ela falou que podia ficar e foi. Mas, assim, eu lembro que, assim, eu fui com o coração na mão, né? Assim, primeira vez que vai ficar sozinha. Então, eu deixei tudo programado para isso. Falei, Alice, a mamãe vai fazer um curso. Mostrei para ela no mapa onde eu estaria, onde que ela estava. Mostrei para ela o tempo que eu chegaria se precisasse. E eu montei um manual de 15 páginas, né, para babá e explicando exatamente tudo que ela precisava saber. Mandei antes para ela estudar. Justo. Enfim, mas correu tudo perfeitamente bem. E foi engraçado, porque essa foi a única vez, né, que ela ficou, que foi quando eu recebi um abraço dela que eu nunca tinha recebido na minha vida, que era um abraço de saudade. A Alice, com 4 anos, só com 4 anos, ela teve saudades da gente. Eu nunca tinha, assim, é uma coisa, assim, inexplicável, sabe? Que eu senti naquele momento. Que ela nunca tinha tido. Mas, ao mesmo tempo, eu tava esperando muito um sentimento, assim, do tipo, você voltou, você não foi... Eu não sentia essa insegurança dela. Então, eu vi que mesmo toda essa sobrecarga, tudo isso que eu fiz, pra mim, valeu muito a pena. Porque eu sei que hoje ela tem muito essa segurança da gente ter uma relação onde é tudo muito claro, onde eu não escondo nada, onde eu deixo tudo muito explicadinho, até porque eu sou uma pessoa que tenho sensibilidade auditiva, então eu sou o tipo de mãe que eu prefiro ficar 1h40 conversando, tentando convencer ela, explicando para que ela entenda,
do que ela fique 5 minutos chorando e gritando no meu ouvido. Eu sou assim, eu prefiro isso. Então, assim, só que é exaustivo, é um investimento que você faz. Então, assim, eu vejo que, mesmo sendo difícil, valeu a pena, porque atingiu as minhas expectativas, vamos dizer assim. Mas eu sei que não são para todas as mães que isso funciona. Para mim, dessa forma, deu muito certo e vem dando, e eu sei que vai ter um momento que eu vou conseguir deixar ela mais livre, deixar ela mais solta, porque eu sei que ela se sente sufocada, assim como eu também me sentia quando eu era criança. Eu Porque ia perguntar, você não surta às vezes, assim, tipo assim, não uns gritinhos? lógico que eu surto, lógico Porque que eu é 24/7, grito, sempre, não é, sempre. Por isso que é muito importante também, eu falo, a gente se cuidar. Na maternidade, a prioridade tem que ser a mãe. Porque se a mãe não estiver bem, ela não tem condição de cuidar bem do filho, porque as crianças, elas são muito reflexo do comportamento de quem conduz elas. Então, se eu estiver surtando, ela vai surtar. Se eu tratar ela com agressividade, ela vai ser agressiva. Então, eu tento passar e transparecer e ser com ela tudo que eu quero que ela seja comigo e com as outras pessoas. Então, porventura, às vezes é um dia que eu tô mais cansada, que eu trabalhei mais, enfim, e eu acabo perdendo a paciência e eu grito, porque é inevitável uma mãe gritar, é impossível, por mais que eu trabalhe isso todo momento. Filha, desculpa, mamãe tá cansada, não deveria ter gritado com você, me desculpa. E muitas pessoas acham isso um absurdo, né? Nossa, mas você é mãe, você tem poder sobre a criança. Não, quando você pede desculpa para a criança ela também reflete esse comportamento quando ela identificar que ela também errou, que ela também ultrapassou o que ela poderia passar. Então, você acaba servindo de exemplo. Então, da mesma maneira, quando ela faz alguma coisa de errado, quando ela também surta, quando acontece alguma coisa, ela vem até mim no mesmo comportamento que eu vou até ela quando eu também erro. E ela vê que mesmo eu sendo adulta, eu também erro, eu também peço desculpas, eu reconheço que eu errei e eu procuro não fazer de novo. Então, ela aprende com isso. Então, mas claro, é inevitável, gente, surtar. Uma mãe que não surta, ela não é mãe. Você surta, Paola? Muito. Todo dia, toda hora. Eu surto muito. Eu amei esse papo, gostou, Paola? Só pra finalizar que eu Que pra você é finalizar, vamos finalizar com a surtada. Paula surtada, é isso? Foi esse o Vamos. seu objetivo? Foi, né? Você quer perguntar mais alguma coisa? Não, mas podia... Você é fofa? Eu sou fofa também. Você é fofa. Muito, Você é fofa. pronto. Então é isso. Ah, uma coisa também que eu queria falar, posso conta. falar? Lógico. Então, a questão, assim, do autismo, pra mim, tem muitas limitações que eu tenho como mãe, por eu ser autista? Tem. Mas também muitas coisas me ajudam na maternidade por eu ser autista. Porque a forma de eu conseguir ter uma percepção, uma visão diferente de tudo que é a maternidade, os desafios, e o fato de eu não ser uma pessoa, por conta do autismo, de não me influenciar por uma questão de padrão, me facilita olhar caminhos e soluções que as pessoas não olham. E muitas vezes as pessoas até questionam, né, os meus métodos, mas os meus resultados eu consigo chegar, porque as pessoas sempre tentam fazer o que todo mundo faz, mesmo que elas não estejam conseguindo chegar naquele resultado. E eu tenho essa facilidade de ir para caminhos, para soluções que normalmente as pessoas nunca imaginariam fazer. Ou conseguir ter percepções, visões, pontos de vista que eu tento passar também para as mães que são típicas e conseguirem resolver, que fica ainda muito mais fácil. Que às vezes é só você falar, poxa... como a questão a questão do respeito, né, da criança, a questão de você conseguir entender. Se eu derrubar um copo aqui, por exemplo, de água, eu sei que vocês não vão ficar bravas comigo. Mas se um filho derruba um copo de água, a tendência é a mãe ficar brava. Mas por que com o adulto você não fica e com a criança fica... Assim, percepções, situações dessa forma, a gente acaba seguindo por um padrão que todo mundo faz. E quando a gente muda essas situações, a gente consegue ter um olhar diferente, a gente começa a ter resultados e ver que as coisas não são exatamente como todo mundo diz, sabe? Mas eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Eu acho que a gente tem hoje um excesso de informação, que por um lado é ótimo, porque ele abre a gente... para possibilidades, por exemplo, a própria educação positiva, respeitosa. É coisa que há 30 anos atrás ninguém sonhava, ninguém falava de um negócio desse. E isso trazem pra gente, a gente tem acesso a isso, a gente tem consciência disso e a gente pode fazer.
Mas, por outro lado, é tanta informação, mas é tanta informação que é difícil você peneirar as coisas. Porque E a aí gente você... cruza. Não, e aí... Não, primeiro que cruza, Sim. a gente tem um meme aqui que é patético, que é clássico, é assim... Ah, você tem que ser o melhor amigo do seu filho, não seja amigo do seu... Cara, são coisas assim... Que Sim. Contrastam. Gente, eu tô com problema de dicção hoje. Que são tão opostas que você fala, gente, isso aqui é impossível, como é que eu saio disso, sabe? Então eu acho que é um excesso de informação que a gente não consegue peneirar e saber o que é certo e o que é errado. E pra mim, outra coisa é esse julgamento o tempo todo, Porque a gente né? pega os dois lados e a gente quer cruzar esses lados. Porque a questão da educação positiva, né, que a gente fala. Não adianta você querer fazer com seu filho a educação positiva porque você quer só pegar a parte boa da educação positiva e você não ter realmente o trabalho que você deve ter com a educação positiva, que eu acho que a educação positiva é muito mais difícil do que a tradicional. E achar que seu filho vai responder da forma que você gostaria. Do tipo, por exemplo, você quer... Seu filho fica o dia todo no celular, por exemplo. Ou seja, o comportamento dele já vai estar bem. Aí você vai conversar com ele, você vai falar, filho, você quer isso ou aquilo? Aí é óbvio que ele vai te responder de uma forma agressiva. Sim. Só que então você está usando duas maneiras, a permissiva e a positiva, e é óbvio que não vai dar certo. Por isso que você precisa pegar a informação, focar e resolver de uma forma que seja dentro daquele contexto só, e não misturar. Coerente, né? Uma coisa coerente. Sim. Mas pra isso você também precisa, que é o que você falou que é um benefício seu, é ignorar o resto, né? Ah, sim. Você tem que ter convicção daquilo que você tá fazendo e fala, eu sigo o baile. Por mais que Estão me seja olhando, mas segue o extremo. baile, segue aqui no que eu Sim, acredito. por mais que seja extrema, porque, por exemplo, pra Alice, por exemplo, ela é uma criança que ela não vê telas. Eu sei que é difícil, mas por mais que quando eu falo, olha, eu não deixo a minha filha ficar no celular, eu sei que é difícil, porque enquanto ela não tá vendo o celular, quem tá tendo que ir lá ficar dançando, brincando com ela sou eu, meu marido. A gente tem que substituir, porque não adianta você simplesmente não deixar a criança ter acesso às telas. Você tem que dar outras atividades para ela desenvolver e principalmente ter interesse. Então, por exemplo, se a criança... Ó, me perdi aqui, ó. Qual parte Viu? eu Tá tava falando? igual, Das ó. telas. Que você não dá telas pra ela. Sabe uma coisa que eu ia falar Você das tem que estar telas? disponível pra estar ali com ela. Isso. Tem que ser você ou seu Mas, marido tem que estar ali dançando. Sim. Você tem que oferecer uma atividade, uma outra Não adianta só atividade. você tirar. Vou só falar um negocinho das telas aqui enquanto fala. você lembra. Que Geração ansiosa, né? Sei. também, geração ansiosa, Sim. maravilhoso. Mas não é só isso. Eu fico pensando, porque toda vez eu falei isso na nossa comunidade no WhatsApp. Toda vez parece que quando a gente começa a falar de telas, assim, beira pra mim muito superficial. Porque é tipo, o que é não dar telas? O que é não deixar ver? Outro dia eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim, eu não deixei a criança telas nenhuma, assim, zero. Nem filme, nada, até os 2 anos. Aí ela falou, cara, e agora eu me lasquei. Por quê? Porque eu quero que ela assista um filme, eu quero que a gente tenha um momento. Pra mim é importante. E ela trabalha com audiovisual. E aí ela falou, cara, pra mim é importante a gente sentar e assistir um filme e tal. E ela não consegue ficar, porque claramente, tipo, ela não foi exposta a isso e, enfim. Então eu sempre, sabe quando me incomoda agora? Sei lá, não sei, quando a gente fala de telas, assim, porque Sim. eu acho que fica numa coisa superficial que abre margem pra muita coisa e dependendo da interpretação, é isso, a gente tá expondo uma informação. E daí, de repente, o jeito que a pessoa recebe, ela projeta também aquilo. E tá muito difícil falar hoje em dia na internet, porque tá difícil, tá puxado. Mas aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim. Você dá 0 telas pra sua Então, filha? a minha filha ela pode... não tem acesso às telas. Mas o porquê que ela não tem acesso a telas? Porque... A nada, um nem a dia TV, nada. Ela, eu digo celular, tablet, ela vê, tá passando... Por exemplo, a gente tá numa sala, tá passando televisão, ela vai estar assistindo. Mas eu falo controle. Quando eu falo tela, é a criança que tem controle do que ela tá assistindo, do que ela tá interagindo. É a questão da entrega da dopamina. É a entrega da criança só ter acesso ao que ela quer. Tá. Por exemplo, às vezes ela assiste algum programa que tá passando no canal infantil. É aquele programa. Se ela quiser ir no banheiro, ela vai... Ou ela espera o comercial, ou ela vai perder parte pra ir ver, por exemplo. E isso é uma coisa muito assim, no máximo, por dia, ela tem 20 minutos. Quando ela assiste. Então, isso assim, é muito controlado. Mas não que eu acho errado. Eu acho que a gente tem que analisar de que forma a tela interfere no comportamento da criança. Na minha filha, que tem o TOD, é uma forma que interfere demais. De uma forma absurda.
Mas se não interferisse, eu não visse prejuízo no uso de telas, é óbvio que eu usaria, porque a tela não deixa de ser uma rede de apoio. Porque enquanto a criança está lá na tela, você consegue fazer um monte de coisa. Então, assim, eu acho que tudo tem que analisar de que forma isso pode ser prejudicial, se tem prejuízo, se tem benefício, se você tem como mudar ou substituir aquilo, e se realmente você tem essa capacidade, se você, dentro da sua realidade, porque se você não tiver, vai ter que ser isso e pronto, você tem que saber medir. Então, da mesma maneira que em outras situações que eu deixo, por exemplo, eu sei que café faz mal para criança, mas minha filha gosta de tomar café. Eu deixo ela tomar café. Ah, mas aí à noite ela não vai conseguir dormir. Aí eu falei com a pediatra, ela tá dormindo à noite? Eu falei, dorme 12 horas seguidas, das 9 às 9, todos os dias, sem problema. Então, pode dar. Se você não exceder o limite, então assim, eu tô tomando um café, ela pede, eu não vou falar não, porque ela gosta, ela saboreia, ela tem um paladar idoso, ela gosta de umas coisas que normalmente as crianças não gostam. Então, eu não vou falar não. Então, assim, não vejo prejuízo, mas se eu visse prejuízo, aí talvez eu conversaria, explicaria para ela entender o porquê de não tomar e que ela não ia tomar, que é o caso do refrigerante. Eu falo, Alice, se você tomar, você vai gostar, tem açúcar, mas o açúcar causa isso. Se você tomar água, os benefícios são esses. Qual dos dois você quer tomar? Pronto, a escolha é dela. Eu fiz a minha parte de passar a informação, não é que eu proibi. Até porque se eu proibir, ela vai achar que eu tô sendo a vilã. Mas ela tem que entender que o vilão é o refrigerante. Então, se ela quiser tomar, ela vai tomar sabendo o que é aquilo. E tá tudo bem pra mim. Mas o que eu não posso fazer é não passar essa informação. Então, as telas, no caso dela, eu não deixo porque tem muito prejuízo. Mas se não tivesse, é óbvio que eu deixaria. Então, assim, eu acho que é muito você analisar a sua realidade, de que forma isso atrapalha, de que forma que é mais fácil. Claro que é muito difícil para mim. É muito difícil para mim ela não ter tela. Mas acreditem, ela com tela é 10 vezes mais difícil. É o perfil da criança também. Eu tenho uma amigona minha que ela tem 2 meninos, os 2 têm tablet. E é um negócio assim, impressionante. Eles estão aqui, eles pegam o tablet e jogam. Ah, gente, vamos comer. Cara, tipo assim, vai. Surreal. E assim, eles têm o tablet tá ali, ó, à disposição deles o tempo todo. Ah, sentou aqui, não tô fazendo nada. Vai. Ah, vamos jogar um jogo? Vamos. Gente, tipo assim, eu olho aquilo e falo, cara, tipo assim, eles têm um desprendimento. Um autocontrole. Um desprendimento com aquela tela, uma maturidade pra lidar com aquilo. Que eu falo, você não precisa tirar. Tá tudo certo. Tá como tudo alimentação. certo. Esses dias eles falaram, eu quero bolo de cenoura com chocolate. A gente não tinha jantado ainda. Eu falei, filha, mas não quer comer depois do jantar? Ela, não, quero comer agora. Tá bom. Se é uma criança que vai substituir, é óbvio que a gente vai falar não. Mas ela não vai acontecer isso. Então, a ordem dos fatores não interfere o produto. Então, assim, que diferença faz eu deixar ela comer antes, se ela vai comer depois? Sim. Vai dar no mesmo, entendeu? Então, assim, é menos uma guerra que eu vou criar, porque ela vai tentar me convencer e vai falar que ela vai comer e que não vai estragar o jantar dela. Então, assim... Meu filho mais velho também é assim. Às vezes ele fala, eu quero isso daqui. Eu falo, mas Matheus, você vai deixar de comer? Não vou deixar. Eu quero comida, mas eu quero isso aqui também. Então, que foi o caso do leite, que ela parou de tomar leite tem pouco tempo, quando ela tava com 4 anos. E a pediatra falava, só observa se ela não tá substituindo. Eu falei, não tá substituindo. Então, ela tomava 1,5 litro de leite por dia e fazia 5 cocôs por dia, porque ela comia, assim, como se não tivesse tomado leite. Então, assim, não tinha esse prejuízo. Então, não tinha por que eu proibir. Se realmente ela trocasse uma refeição por uma mamadeira, aí sim, aí eu teria que fazer essa redução. Mas se não tinha esse prejuízo, esse problema, ela estava cumprindo com o que ela precisava, estava dentro do esperado, por quê, né? Se vai me trazer paz... eu acho que o que a gente tem que cuidar é para essas informações que estão literalmente na palma da nossa mão, não influenciar e não deixar a gente parar de individualizar cada criança, né? A gente observar as crianças e ver, tá tendo prejuízo? Ah, então vamos tentar resolver, vamos conseguir contornar. Ah, tá dando, não mudou em nada? Tá, você como mãe tá se beneficiando disso? Então pronto. Porque as pessoas, elas vão te julgar independente da escolha que você fizer. Então, que pelo menos elas julguem com a escolha que você fez. Porque você ser julgado pela escolha que você fez pensando nos outros, você sofre 2 vezes. Concordo. É isso. Então, esse aí foi pra encerrar com chave de ouro aqui esse pensamento. Melhor do que comigo sendo surtada, né? Melhor, a gente estender um pouquinho do programa pra gente terminar com Natália dando show aqui pra vocês. Natália, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Foi muito legal, adorei. Obrigada. Foi muito gostoso.
E se você aí gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, avaliar a gente se estiver escutando pelo Spotify, entrar na nossa comunidade de mães no WhatsApp. A gente sempre manda, sempre tá super ativa por lá. Então é um jeito da gente conseguir ficar ainda mais próximo, para além das quintas-feiras. Agora quem se embananou fui eu tô péssima na eu. dicção hoje. Eu tô péssima na dicção, mas vou melhorar, desculpa. Mas semana que vem estaremos de volta, 8 horas, quinta-feira. A gente espera vocês. Um beijo e até lá. Até lá.